Rio na Geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade, no único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na Geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Olá, muito boa noite a você que está ligado com a gente aqui na Rádio Fute Rio, em futerio.net/rádio, seja bem-vindo. Está no ar mais um programa Fute Rio na Geral, debate e informação do futebol carioca. São 18 horas 4 minutos nesta segunda-feira. Sexta-feira, né, rapaz? Segunda-feira já passou, tá confirmado. Clima de carnaval ainda tá atrapalhando o nosso fuso horário aqui. Nesta sexta-feira, chuvosa no Rio de Janeiro, aqui nos estúdios da Rádio Fute Rio em Del Castilho. A gente consegue observar a temperatura, o céu anuviado, como diria o outro, a situação complicada lá fora, mas a gente está aqui para trazer para você debate e informação do futebol carioca, tudo sobre a rodada do Grupo X que foi adiada, meu parceiro. Lamentavelmente, a rodada decisiva, derradeira do Grupo X do Campeonato Carioca, que aconteceria neste final de semana, aconteceria neste sábado, os jogos entre Goitacás e Resende e Bom Sucesso e América. Esta rodada foi adiada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro por conta da interdição feita por parte do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, o GEP, ao Estádio Arizão. Bom Sucesso e América não tem nada a ver com isso, mas como na última rodada os jogos precisam acontecer simultaneamente, por conta disso essa partida também foi adiada. Os jogos acontecerão no dia 4 de março. Hoje no Fute Rio na Geral, interdição do Arizão causa o adiamento do Grupo X do Campeonato Carioca. Como eu vinha dizendo, as partidas acontecerão somente no dia 4 de março e o Goitacás terá 4 dias para refazer estrutura do Arizão e assim passar na vistoria do GEP. Taça Rio, primeira rodada tem predomínio do Grupo C sobre o Grupo B. Apenas o Flamengo venceu o Madureira pelo placar de 4-0. De resto, todas as equipes do Grupo C saíram vencedoras. Tem clássico amanhã, você vai acompanhar em tempo real no Placar Fute Rio Fla-Flu. Flamengo com o time reserva e o Fluminense com o time titular, pensando na vaga na semifinal da Taça Rio. Amanhã também tem Macaé e Bangu, jogo que terá transmissão aqui na Rádio Fute Rio. E claro, você vai acompanhar os detalhes da preparação dessas equipes para o jogo de amanhã. Tem jogo segunda-feira, rapaz. Antes do Fute Rio na Geral da próxima segunda, se enfrentam Madureira e Volta Redonda, 3h45 no estádio da Rua Conselheiro Galvão. E você também, claro, vai acompanhar aqui na Rádio Fute Rio. O Madureira ainda não venceu e o Volta Redonda estará com um técnico novo. O Boa Vista, vice-campeão da Taça Guanabara, que venceu com autoridade ontem a equipe da Cabofriense numa virada incrível, 3-2, com direito a gols de reservas e a estrela do técnico Eduardo Alex brilhando. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Fute Rio na Geral, que está apenas começando. Vamos então de imediato aos destaques iniciais da mesa aqui dos estúdios da Rádio Fute Rio. Eu sou Vitor Costa, hoje substituindo excepcionalmente o Gabriel Andreso, que amanhã estará de volta ao microfone da Rádio Fute Rio, mas hoje vai transmitir pela TV Fute Rio mais um duelo pela Copa Cidade Maravilhosa de Futsal, chegando às semifinais. Esse jogo você vai assistir pela TV Fute Rio no facebook.com/Fute Rio. Por enquanto, você acompanha com a gente o Fute Rio na Geral. Eu, Vitor Costa, estou ao lado de Renan Mafra e Cláudio Burger. Começo com o destaque da Enciclopédia de Bolso. Tudo bem, Renan? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Cláudio Burger. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Fute Rio. Não poderia ser diferente, né? A surpresa que veio na tarde de ontem com o adiamento da última rodada do Grupo X. Vamos ver se no domingo que vem teremos a rodada derradeira do Grupo X. Ou talvez não, né, Vitor? Podemos ter um empate duplo, triplo. Vai depender de como vai acabar a rodada para ver se esse sofrimento do rebaixamento vai continuar para algumas equipes. Complicado demais esse adiamento aí do Grupo X. Pegou muita gente de surpresa. A gente vai falar muito sobre isso dentro do nosso Fute Rio na Geral. Agora o destaque é dele. Cláudio Burger. Tudo bem, Burger? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Renan. Seja bem-vindo, Vitor Costa. Opa, obrigado. Já participei deste mesmo programa nesta mesma temporada de 2018. Venha sempre que estaremos que nem o Cristo Redentor. De braços abertos. Exatamente. Meu destaque, não sei se é destaque mesmo, mas é adiamento do Grupo X, é jogo em Cariacica, é jogo em Cuiabá, é o Maracanã que é feito de festa rave,
Phil Collins. Phil Collins, rapaz. Foi bom o show Foi ontem? bom, foi bom. Você tava lá? Não, estava de pipoca na varanda lá de casa. Então pra ouvir tudo, graças a Deus. De graça, com uma cervejinha do lado. Mas enfim, contudo, não temos o Maracanã. É clássico fora do Rio. Campeonato adiado. É o retrato do estado do Rio de Janeiro. Um estado praticamente falido e vai refletindo até no futebol. Parabéns. São 6h09, este é o Fute Rio na geral. Participação do ouvinte. Você é o nosso convidado a participar, obviamente, com a gente nas ferramentas de interatividade que você já conhece. No WhatsApp 997-262-997, DDD 21, você manda sua mensagem aqui para a Rádio Fute Rio e, claro, pelo Twitter, no @sitefuterio, @sitefuterio. A galera já interage com o Fute Rio na geral e a gente vai estar de olho por aqui. Agenda. Jogos com transmissões da Rádio Fute Rio. Neste final de semana, amanhã, às 4 da tarde, tem o Preleção Fute Rio. E às 4h30 a bola vai rolar no estádio Cláudio Moacir de Azevedo, Moacirzão, para Macaé Bangu. Você ouve esse jogo por aqui com narração do Gabriel Andreso, comentários do Renan Mafra e reportagens do Léo Pinheiro. Esse jogo que é válido pela segunda rodada da Taça Rio. Domingo, às 4h30 da tarde, tem o Preleção Fute Rio. Às 5 horas a bola rola no estádio Julite Coutinho para Português e Vasco da Gama. Gabriel Andrés e Renan Mafra vão dar o recado para você também por aqui. E na segunda-feira, eu estarei ao lado de Gabriel Farias e Breno Monsef no estádio da Rua Conselheiro Galvão, estádio Aniceto Moscoso, onde você vai acompanhar Madureira e Volta Redonda. Jogo também válido, jogo que fecha, inclusive, a segunda rodada da Taça Rio. Tudo isso e muito mais aqui em futerio.net. Vamos falar do primeiro assunto, vamos abordar aí o nosso querido Grupo X, que teve a última rodada adiada, lamentavelmente. Eu acho que ninguém gostou desse adiamento, eu duvido, até agora não encontrei ninguém que tenha sido a favor. Talvez o Goitacás, pela circunstância, por conta da interdição do Arizão, ainda muito contestada, mas o correto aqui, como está em futerio.net desde ontem à noite, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro anunciou que a última rodada do Grupo X está adiada para o dia 4 de março. O motivo é a interdição por parte do GEP, o Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, ao estádio Arizão, em Campos dos Goitacazes, o estádio que receberia o jogo entre Goitacás e Resende. Os jogos foram remarcados para o dia 4 de março. Segundo a nota divulgada pela Federação, a Polícia Militar encontrou em uma vistoria padrão pré-jogo diversas irregularidades e desconformidades dentro do estádio e também nos arredores, e imediatamente solicitou a interdição do local. Como os jogos da última rodada precisam ser simultâneos, Bom Sucesso e América também foi afetado. Os ingressos já vendidos serão devolvidos por Bom Sucesso e Goitacás. O Goita ganhou um prazo de 4 dias para regularizar o estádio e confirmar o jogo, agora remarcado para o dia 4, para o Arizão. Caso contrário, ele será transferido para o Moacirzão em Macaé. Uma nova vistoria da Polícia Militar já foi agendada para a próxima terça-feira. A última rodada do Grupo X, lembrando, é decisiva para o futuro das 4 equipes. Ao término dela, 2 equipes vão cair para a segunda divisão. Quem vencer o seu confronto se livra do rebaixamento, todo mundo depende apenas de si, e quem perder dificilmente escapa. Ainda existe a possibilidade de um Grupo Z em caso de empate em pontos em 2 ou 3 equipes que interfira no rebaixamento por parte dos critérios de desempate. Eu começo com o Cláudio Burger. Todo ano é a mesma coisa, né? A gente já está acostumado com com essa frequência de adiamentos. Toda a competição da FERJ tem alguma coisa. Eu queria abordar um tema com você. O Arizão foi interditado pela Polícia Militar por conta de desconformidades encontradas pelo GEP no jogo contra o América. O jogo contra o América foi sábado. Será que precisava realmente decretar esse adiamento na quinta-feira, tanto tempo depois? E o pior, vale o adiamento? Você acha correto que a competição dure uma semana a mais por conta da interdição de um estádio? Então era mais fácil remarcar esse jogo? É estranho, mas enfim, por que não vetaram lá atrás, antes de começar o campeonato? Agora na última rodada vem com a história, já que falta isso, que não tem armário para cautelar armas de fogo. Quem é o ser que vai armado para um estádio? Só se tiver mal intencionado, se não for policial. Enfim, são essas coisas, essas bizarrices que a gente não consegue entender de algum regulamento, de algum código que venha em cima desse despropósito, dessa insanidade que estão fazendo com o campeonato.
É um campeonato já totalmente arrebentado, é um campeonato totalmente deficitário. Tá aí, tá fechando com chave de ouro, com literalmente o Arizão tá supostamente ou teoricamente interditado até a segunda ordem. Quer dizer, é complicado de fazer futebol, é complicado de se montar um time, enfim. Parabéns aos envolvidos, que eu tô achando até estranho. Tava bom demais pra ser verdade, né? Nenhum adiamento, tudo nenhuma certinho, pausa pro tribunal. tudo organizado. Aí chega na reta final, na última rodada. Ah, não. Estão vendendo espeto de churrasquinho de gato. Em cima disso, o Cláudio Burger, antes de acionar o Renan Mafra, que assim como você esteve nesse jogo Goitacazes América, eu vou ler partes do relatório que explica o motivo da interdição por parte do JEP. Pro Renan Mafra, que esteve comentando esse jogo, e também para você, observarem, analisarem, concordarem ou não. O JEP informa que os portões de acesso ao estádio só foram abertos ao público às 3h10 e não às 2 da tarde, como estava prometido. O jogo foi 4 da tarde, não é isso? 4 em ponto. Isso. Exatamente. E o portão foi aberto às 3h10. Motivos. Motivo 1. Não havia o número de roletas previsto na ata da FERJ. As que estavam disponíveis não funcionavam. E na entrada do torcedor visitante não tinha roleta. Como a previsão era de 99 torcedores, do América no caso, com boa vontade, aí abre aspas para o JEP, Não tinham 10. assumindo uma função que não é nossa, fecha aspas para o JEP, após a chegada de funcionários foi autorizada a sua abertura. Sem contar que o efetivo ao final ficou com a missão de contar quantos tickets foram picotados para impedir que mais de 900 pessoas adentrassem ao setor. A gente sabe que isso acontece no Arizão desde que o Arizão existe, né? Essa questão do controle ter sido feito manualmente pela falta das roletas eletrônicas. Então, não é novidade nenhuma, e todos os jogos do campeonato funcionaram desse jeito. Os setores da arquibancada atrás dos 2 gols estavam em estado precário. Do lado esquerdo da tribuna havia barras de ferro e pedaços de concreto devido à deterioração da arquibancada, que poderiam facilmente ser usados para a prática de violência. O lado direito da tribuna havia um muro parcialmente caído, colocando a integridade física dos torcedores em risco, e com pedaços de tijolos e barras de ferro que poderiam ser usados para a prática da violência. Uma pausa. O estádio tem laudo da polícia, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e da Engenharia. Não é possível que esses 4 órgãos não verificaram isso. Ou seja, a própria Polícia Militar já havia liberado o estádio lá atrás. Isso. Até o final do ano, com o laudo da Ela se vetou. Ela se vetou. O próprio laudo que acabou dando para o Goitacazes no início desse ano, ou na verdade, no final do ano passado. Mas essa responsabilidade é de quem? Essa questão do muro caindo? É da Vigilância Sanitária? Não. É da Engenharia? Talvez. Engenharia, deve ser do CREA. E ainda tem bombeiro e polícia. São os 4 órgãos exigidos pelo Poderia Estatuto ser o do Torcedor. bombeiro e o CREA. Vamos lá. Tem a segurança. Então enfim, como é que o Goitacazes conseguiu esse laudo? pelo mesmo órgão que estão aí. E se a responsabilidade é do CREA, por que a polícia tá vetando o jogo? É Muitas muita coisa que a gente tem que sem entender. resposta. E eu vou te dizer, acho que o Renan também tava um clima super família. Clima... Eu vou continuar lendo aqui o relatório. É uma questão que foi um jogo contra o América, esse clima família, as 2 torcidas são co-irmãs. Não sei se teríamos e se teremos esse O clima último família. Goitacazes Resende foi o maior público envolvendo times pequenos no campeonato. Quase 3 mil torcedores. Porque o Goitacazes vencendo ficaria muito próximo de avançar a fase principal do campeonato. Quase saiu o gol do Parma, por isso que o Cláudio Burg Desculpa, saiu. vazou. A gente tá assistindo aqui na televisão pra a explicar Série o B vídeo. do Carioca. A Série B do italiano. Perdão. Parma e Venezia, quase que o Parma fez um Carioca gol só bonito de dia falta. 19. Isso. Mas continuando aqui a leitura do laudo pra gente tentar decifrar e destrinchar isso. 4. Não havia seguranças privados para a realização de revista aos torcedores prevista na lei federal, contrariando o que foi acordado em ata onde dizia haver 20 seguranças. Número 5. Item número 5 são alguns itens aqui separados pelo JEP. Havia cerca de 40 pessoas dentro do estádio quando da chegada do JEP às 1h30 da tarde. Todos foram retirados sob os protestos da administração do clube,
que deveria ser a primeira a apoiar a retirada das pessoas. Isso no relatório do JEP. Número 6. Havia venda de churrasco em espeto. Isso acontece no Arizão desde que eu frequento o Arizão. Eu também. A primeira vez que eu fui no Arizão. 2011, minha. 2012, eu, é se eu não me gostoso. engano. É gostoso. É gostoso, é. Sempre compra, amigo. 2012, sempre teve. Mas a gente sabe que não pode, né? Não pode, Pelo é. Estatuto do Torcedor não pode, Exatamente. realmente. Agora, olha quanto tempo que isso acontece. Pra mim, pelo menos 6 anos. 7. Há no estádio, sob a arquibancada ao lado esquerdo da tribuna, uma porta que dá acesso a um estabelecimento comercial. Essa porta existe há quanto tempo também? Também, exatamente. É a cantina ali do estádio. Descobriram isso agora? Enfim. Tem mais? Item 8. Não havia fiscalização em 2 portões que dão acesso ao campo. Isso é verdade. Isso acontece. Dificilmente tem, já teve. A gente tem que ir pro campo pra fazer a reportagem e tem vezes que a gente não passa por fiscalização nenhuma, realmente. Sim, verdade. Já teve, mas das últimas vezes que eu lembro, Onde sem ficam as nenhum... ambulâncias? Isso. Os mesmos se encontravam abertos e com total acessibilidade de qualquer torcedor. Foi determinado que se colocassem cadeados e funcionários controlando o acesso. Só um detalhe. De cadeado você não pode colocar porque tem negócio de escape, enfim. Mas se a polícia militar tá lá para dar segurança, por que não foi para lá? Pois sim, continue. Vamos lá. Item 9. Eu tô resumindo porque é muito grande. São 10 itens, mas é muita coisa, né? Os itens têm 5, 6 linhas, a gente pode passar o programa inteiro abordando isso. Item 9. Não havia credenciamento das pessoas autorizadas a entrar no estádio, como funcionários, ambulantes, jogadores, etc. Isso procede? Vocês viram esse tipo de coisa? Nós estávamos, mas aí não podemos falar outras pessoas. Por exemplo, não podemos parar o nosso carro dentro do estádio, dentro do estacionamento do estádio, que foi proibido, acho que pela própria polícia militar. E item 10 e último, porém não menos importante, havia 2 banheiros químicos para uso da torcida visitante, posicionados em arquibancada atrás do gol à esquerda da tribuna sob sol escaldante. Além da condição desumana que se pretendia colocar o torcedor visitante a utilizar o banheiro, que se assemelhava a uma estufa, não havia qualquer tipo de isolamento com o fim de evitar contato entre torcedores adversários. E aí, Cláudio Boi? Dava para observar esse banheiro da cabine? Não, eu não observei. Eu não observei. O único banheiro que tem ali da arquibancada é aquele que fica à direita das cabines. Eu achei engraçado o banheiro parecer uma estufa. Uma frase interessante. E queria o quê? Uma com hidromassagem, climatizado, enfim, sei lá. Vamos continuar aqui com a leitura do relatório. Depois desses 10 itens, a polícia informa que os portões foram abertos ao público com essas pendências parcialmente sanadas. E aí abre aspas ainda para esse relatório, criticando aqui a diretoria do clube. Desta feita, o Goitacás demonstrou total falta de profissionalismo e respeito ao seu próprio torcedor, não cumprindo com suas responsabilidades legais como clube mandante, tendo em vista que, à luz do EDT, que em seu artigo 14, é uma espécie de regimento interno, né? A responsabilidade pela segurança do torcedor no evento cabe ao clube mandante. E aí ele cita esse documento que é assinado pelo Major Silvio Luiz, que é o major do JEP. Ele cita outras falhas de organização no evento que foram as seguintes. 1. Não havia orientadores de público. 2. Não havia balizamento de grades nos acessos. 3. Não havia sala de cautela de armas, contrariando a lei que obrigou a proibição de acesso de pessoas armadas. Essa realmente eu não sabia, novidade pra mim, sinceramente. De novo, tem um indivíduo que vai armado, só tiver mal intencionado, com um jogo de futebol. 4. Não havia bilheteria para a torcida visitante. 5. Não havia qualquer tipo de sinalização no estádio que pudesse orientar o torcedor. Diante do cenário apresentado, recomenda que a partida entre Goitacás e Resende, marcada para o dia 24 de fevereiro, não seja realizada no estádio Ari de Oliveira e Souza, lembrando ainda que as circunstâncias desse confronto não são das mais amigáveis. Atenciosamente, Silvio Luiz da Silva, comandante do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios. Renan Mafra, é justa essa postura do JEP? Você que esteve no jogo, você concorda? Dava para ter o jogo? O correto era remarcar esse jogo para outro estádio, já que houve essa recomendação? Os órgãos foram incompetentes ao liberar o estádio nessas circunstâncias? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Eu vou mais pela incompetência dos órgãos por ter liberado o estádio anteriormente, porque a própria polícia militar também, não vou excluí-la dessa situação não.
Porque você pensa que nesse momento o JEP viu que tem algumas situações que podem ser falta de segurança no estádio, para um jogo decisivo como esse, para um jogo que promete ser tenso, não importa onde que ele aconteça. A gente lembra que o Lugão tá suspenso até hoje por conta de uma confusão generalizada, mas aí não foi na arquibancada, né? O Resende não tem torcida, não vai ter uma caravana de torcedores do Resende pro Arizão. Mas o problema pode haver uma atmosfera da própria torcida. O problema é entre os jogadores, comissão técnica, e aí a torcida se inflama a torcida. A torcida pode comprar a ideia. Sim. Então eu acho que é o maior problema para essa situação. Então eu acredito que, se de fato falta segurança, é justa a interdição do estádio. Mas, como você falou, né, Vitor? Século XXI, 2018. Já tá na hora de parar com essa situação de adia isso pra cá, joga mais pra frente. A federação precisa tomar um cuidado maior. E logo uma quinta-feira, né? Se fosse na quarta, teria a possibilidade de remarcar o jogo para qualquer outro local, 48 horas antes. Mas parece que a federação, infelizmente, não aprende, né? Então na verdade, a federação, teoricamente, ficaria de mãos atadas. Sim. Mas, nessa situação, como organizadora do campeonato, se ela tem um órgão superior a ela, que é a Polícia Militar, informando que o jogo não pode ser realizado lá, a função dela é trocar o estádio o mais rápido possível para não. O jogo já tá marcado há quanto tempo? E quem já comprou o ingresso? Não. O Resende com certeza já reservou com certeza. hotel pra concentrar. Com certeza. Marca o jogo pra Macaé, amigo. O Goitacás vai se sentir prejudicado. Marca o jogo pra Macaé, onde que o Resende iria concentrar, né? Isso, Se o JEP, inclusive, vetou o estádio, o Goitacás tem sua parcela de culpa. Também. O JEP não inventou, não chegou aqui, vamos vetar aqui, não gostei não é feio. Goitacás, não gostei desse azul aqui não, vamos pintar de preto. Exatamente. Não foi assim, se o JEP vetou, algum motivo existe, não é implicância. A gente questiona a demora para isso ter acontecido, ou, mais grave ainda, a liberação anterior do estádio, que já recebeu 6 jogos na temporada. Vale ressaltar que no primeiro jogo da fase seletiva, teve um jogo no Arcisão, se especulou que o Goitacás jogaria lá o segundo jogo. O mando de campo era do Macaé na ocasião, Macaé e Goitacás. Na primeira situação era do Macaé, mas se especulou que a segunda rodada o Goitacás jogaria lá, mas naquela semana ainda o Goitacás conseguiu a liberação do seu estádio. A gente inclusive compareceu ao Arizão na reinauguração do gramado. Sim, bem, ali sem laudos. Isso, ainda, mas ali era um amistoso. Mas, de fato, o Goitacás inclusive, o Goitacás conseguiu a liberação da arquibancada que estava interditada há mais de 10 anos. Bem lembrado. A arquibancada atrás do gol esquerda. Na primeira vez que eu tinha ido ao estádio Arizão, que eu tinha falado em 2012, aquela arquibancada estava, de fato, vetada, interditada. E ficou por muito tempo. Por muito tempo. O Goitacás não conseguiu botar 10 mil torcedores por conta da interdição da arquibancada. Se eu não me engano, tivemos clássico contra o americano lá no ano passado e a arquibancada estava interditada. Sim. Ficou um bom pedaço do estádio sem poder ter torcedores e evitando, né, ter um número maior num grande clássico. Isso ano passado não, perdão, Vitor, no ano retrasado, porque no ano passado já estava liberado e aí teve o ano passado o mando de campo foi do americano e foi lá na ponte que partiu, como disse o presidente D'Artagnan Fernandes. Mas esse foi em Nova Friburgo. Esse foi em Nova Friburgo. Teve a semifinal do primeiro turno, onde foi no Arizão, e aí todo o estádio já estava liberado, algo que eu não lembro de ter acontecido antes. Não sei se o Goitacás tinha conseguido em 2015, 2014, mas eu não lembro, foi uma parte da arquibancada que ficou interditada por muito tempo. Agora, Cláudio Burger, você vai na onda da interdição por parte do JEP correta, tinha que ter vindo antes, você é a favor ou contra do adiamento, o que você pode falar em relação a toda essa confusão que envolve esse jogo entre o Goitacás e Resende? Lei a gente não se discute, se cumpre, mas se veio o jogo, veio liberado no grupo X, seletiva, que agora na última, não vou causar nenhuma suspeita, mas me causa estranheza, porque na última rodada, para terminar a fase, está interditado. O que mais incomoda é a postura da federação em adiar o campeonato, né? Ela está beneficiando o infrator, porque se o Goitacás for infrator, ela beneficia o clube que tem mais 4 dias para tentar novamente a recuperação desse laudo. Eu acho difícil. Tem uma vistoria marcada para terça-feira. Um dia antes do jogo? Não, o jogo é domingo. O jogo é domingo.
Inclusive, parabéns, né? Ainda marcaram pra domingo, Legal, ao invés de marcar é. pra sábado, né? Tem isso ainda. Enfim, é por isso que, cara, que ninguém investe no Campeonato Carioca. Por isso que é o retrato, cara, que eu tava falando no início do programa. Por isso que ninguém leva a sério o futebol do Rio, cara. Ninguém leva, cara. Ninguém consegue acreditar. Sabe, o próprio Flamengo que foi campeão da Taça Guanabara, pegou o troféu. Comemoração com uma animação. Parecia né? o Real Madrid ganhando o Mundial de Clubes. Clubes, E aí ganhamos, levanta o troféu. legal. Não tinha nem Podemos ir embora? a tradicional volta olímpica. Agora, Teve, é verdade. nem a televisão mostrou a entrega do troféu, né? A Globo encerrou a transmissão do jogo. Juiz apitou, já tava no Faustão, amigo. Quer dizer, então. Acabou o Clássico São Paulo, né? Então, É o vambora. retrato, cara, assim, é o retrato de tudo que tá Eu lembro, acontecendo eu estava no Rio. assistindo um vídeo recente de... Daqui a pouco a gente vai falar muito de Taça Guanabara e Taça Rio. Tava assistindo um vídeo recente. O jogo do Chororô é uma final de turno. Sim. Com 80 mil pessoas no Tem Maracanã. atmosfera, né? E uma comemoração de título como se fosse um título brasileiro, amigo. Sim, E hoje a final de turno é desprezada e com razão, porque tem motivo pra ser desprezada. exatamente. Nem na final o Flamengo tá. O Fluminense jogou 2 vezes, que é longe, em termos de acesso, lá no Tigre, no Los Lados. Mas é a incompetência do Fluminense também, né? Não, tudo bem, tiveram 2 jogos. Foi o Madureira e Macaé, foi isso? Isso. Os 2 jogos não batiam 1.000 pessoas. Incompetência do Fluminense não ter um estádio também, né? Sim, mas enfim, mas você vê que 400 pessoas. Até porque, eu vou te dar um exemplo, aí a culpa aí, eu já acho que a culpa não é do campeonato em si. O Botafogo jogou jogos da Copa do Brasil no Los Lados no ano passado também, com menos de 1.000 pessoas. A incompetência nesse caso é dos clubes. É logística, é tudo. cara. Agora, Mas tá tudo se o campeonato fosse melhor organizado, a tendência é que os públicos se fossem os maiores clubes também realmente. fossem Você lembrou organizados. dessa situação, Vitor, da final do Chororô? Vale ressaltar também, um outro jogo é você pensar, final de Chororô, um Flamengo e Botafogo, um jogo de grande contra pequeno numa final, justamente um Flamengo e Boa Vista. Sim, A 2011, não atmosfera faz que tanto foi, tempo assim. Não faz tanto tempo. O Flamengo tinha toda a situação do Ronaldinho Gaúcho, era a primeira final dele, muita empolgação da torcida, mas era uma final entre grande contra pequeno e a atmosfera teve volta olímpica, né? Aquela Então, vez teve bonde do Mengão sem freio. 2012 ainda tivemos esse formato, aí o Fluminense ganhou os 2 turnos e foi campeão. Na verdade, ganhou Botafogo- o primeiro, o Botafogo o segundo, o Fluminense. É que o Fluminense ganhou a final fácil, né? Isso. 4x1 e 1x0. E ali ainda tínhamos finais com 30, 40 mil. Sim. Depois aboliram os turnos e voltaram dessa forma. Tinha tudo pra dar certo, mas Eu acho que o A campeonato organização carioca, complica. eu costumo falar que ele já vem tendo uma decadência. Acho que a primeira grande decadência foi no Caixão. O Caixão 2002 foi uma grande decadência que você pega 2001, como a torcida do Flamengo eternizou um estadual com aquele gol do Petkovic. Você via que era uma atmosfera muito diferente até a de 2012. 2012 também tinha uma boa então, atmosfera, de 2012 pra cá, nós só tivemos 2 estaduais dignos de lembrança. mas... Sim. O gol do Márcio Araújo, 2014, mas só a final também, o resto do campeonato ninguém lembra. E quantas... Você lembrou de uma final no Maracanã com 80 mil pessoas. Quantas pessoas deram nessa final do gol do Marcelo Araújo? Ah, 50 mil, se não me engano. Exatamente, não tivemos lotação máxima. E uma no que nós estádio. tivemos a lotação máxima, mas também porque o Vasco estava muito tempo sem um título que foi de 2016. Sim. 16 não, 15. 15. Não, no Vasco e próprio Botafogo. ano, né? E o- Perdão, um ano depois do gol do Marcelo Araújo. O Vasco venceu com um gol do Rafael Silva e do Gilberto. Um gol do Rafael Silva e um do Gilberto. Essa final motivou bastante. Ano passado já foi complicado. O Flamengo não ganhou nenhum dos 2 turnos. Foi pra final. Uma semifinal entre Vasco e Fluminense com 10 mil pessoas no Maracanã. Enfim. A do Flamengo também não fugiu, contra o Botafogo não fugiu muito disso. Eu comecei a falar que 2013 talvez tenha dado uma boa decadência no Campeonato Carioca. Lembramos por quê, né? A cidade do Rio de Janeiro passou a não ter um estádio para os clubes do Rio de Janeiro poderem mandar suas partidas. O Maracanã estava A fechado. final de 2013 que o Botafogo foi campeão foi em Volta Redonda. Volta Redonda, exatamente. O primeiro turno ainda foi no estádio Newton Santos, na época Engenhão. Mas só que depois teve aquele problema que parece que não era um problema pelo que foi investigado Interditaram o hoje, né? estádio, né? Interditaram o estádio, falaram que sem motivo. E aí não tinha o Maracanã ainda pronto na época. A final foi em Volta Redonda. O Maracanã até voltou em 2013, em 2014 tivemos esse gol do Márcio Araújo que você bem lembrou, Vitor. Mas o campeonato já tinha dado uma boa esfriada. E se não mudar muita coisa, a tendência é que a situação eu acho que a piora a cada ano.
é continuar. E vai na piorando. contramão de alguns estaduais, né? A gente vê Exatamente. um paulista muito forte, a gente vê um mineiro forte. O gaúcho nem tanto, o Grêmio não tá dando bola. Eu tô começando a ver que com todo respeito, mas algumas federações aí do Brasil parece que estão tomando aula com a Federação do Rio de Janeiro. Tirando a de São Paulo, que a de São Paulo tenta justamente O campeonato estadual aumentável, né? Exatamente, aumentar o nível dessa competição. Eram 20 times, eles diminuíram para 16 justamente para aumentar o nível. E vai diminuir pra 14. Exatamente, vai diminuir ainda mais. E em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul são 12 times, eles não aumentaram, mas antigamente passavam 4 equipes Isso, numa semifinal. agora passam 8. Tá passando 8, então é aquele campeonato que o Grêmio, como você falou, não tá nem aí pro campeonato, mas vai se classificar, não é possível. O Grêmio tá na zona de rebaixamento. Tá em último. Enfim, às 6h34 a gente já vai falar muito sobre isso, vai falar também sobre a situação do futebol do Grupo X. A gente falou muito sobre esse adiamento, mas tem campeonato ainda, tivemos bola rolando no final de semana passado, teremos bola rolando daqui a 2 domingos. Enfim, temos muita coisa pra gente falar ainda dentro desse Fute Rio na geral. Agora é hora da pitadinha histórica. Pitadinha histórica. Voltando ao ano de 1980, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama venceu o América por 1-0, gol de Jorge Mendonça. O Vasco atuou com Jair, Orlando, Ivan, Léo e Marco Antônio, Zé Mário, Guine, Jorge Mendonça, Paulinho, Ailton e Wilsinho. Já o América do técnico Paulo Frossard jogou com Hernani, Marinho, Álvaro, Show e Nelson, Nedo, Carlinhos e Alcides, Neca, Heraldo e Celso. Isso tudo no ano de 1980, num dia como o de hoje, 23 de fevereiro. Rápida pausa, a gente já volta aqui no Fute Rio, na geral. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Somos paixão pro futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net e confira todas as notícias do seu clube de coração. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Continue na sintonia. Futerio.net. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Aonde tiver emoção, futerio.net está ao seu lado. Futerio.net.
Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Seis e 39, estamos de volta aqui no Fute Rio na geral. Eu sou o Vitor Costa, estou ao lado de Renan Mafra e Cláudio Burger, analisando tudo que acontece no futebol carioca. A gente vai de imediato agora falar sobre campo e bola, ainda em cima do grupo X, porque tivemos aí a rodada no último final de semana, uma rodada que deixou contornos de dramaticidade para essa última, que infelizmente não acontecerá amanhã. Tivemos, como já retratamos no Fute Rio na geral de segunda-feira, aqui com o Gabriel Andres, a vitória do Bom Sucesso 2-1 sobre o Resende e a vitória do Goitacás 3-1 sobre o América. A classificação do grupo X de momento aponta o Resende na liderança com 8 pontos, o América em segundo com 6, o Bom Sucesso em terceiro com 6, o Goitacás em quarto também com 6 pontos. O Resende, que perdeu o técnico, Marcelo Cabo, deixou o Resende rumo ao CSA de Alagoas. Em uma situação hipotética, o Resende, Renan Mafra, ao menos ganha um pouco mais de tempo para o trabalho do novo treinador, né? Se é que dá para dizer que é novo, é um auxiliar. Sim, e vai ficar Marcelo só Cabo. esse jogo, porque depois é só Copa Rio, então é uma situação que também o Resende vai precisar. Aí vai trazer outra comissão, até porque o próprio Rodolfo vai seguir com o Marcelo Cabo para o CSA, certamente. Sim. Então, é uma semana a mais. Só que, Vitor, sinceramente, eu não vejo ele mudando muito a postura do time, não. Eu acho que vai ficar mais ou menos no mesmo trabalho do Marcelo Cabo. Eu acho que ele vai tentar dar o famoso injetar ânimo nos Uma rodada atletas. não tem que fazer muito. Não tem o que fazer muita coisa, né? A questão é que o Resende tem uma situação muito peculiar também, né? Ele só ganhou do América no campeonato. Sim, mas pelo menos contra o Goitacás o empate basta. Conseguiu no empate contra o Goita, fica na primeira divisão, mas de fato só venceu o América. Muitos acreditavam até que a equipe iria conseguir uma vitória para cima, uma vitória até fácil para cima do Bom Sucesso. Não foi o que aconteceu, o Bom Sucesso no outro esquema de jogo derrotou o Resende, e aí o sofrimento vai... Bom Sucesso que se reinventou graças a esse jogo, Exatamente, e inclusive o pessoal do América ficou ligado no Bom Sucesso nessa mudança de esquema do Tuninho Andrade. Ele basicamente botou mais um atacante no time e tirou um volante. Tirou um volante. O pessoal, teve gente até comparando o que o Toninho Andrade fez, o que veio fazendo o Carpegiani no Flamengo, né? Botando um volante só, porque o Julinho, na teoria, ele é um volante, mas na prática, quem viu o Bom Sucesso jogar... Sim, foi um volante plantado, que era o Felipe Silva. Exatamente. 2 meios mais agudos, o Leandro Chaves e o Julinho. O Julinho, que é praticamente ponta direita, né? Isso. Sai toda hora. É o 4-1-4-1 autêntico, né? Exatamente. Então, botou um time pra frente e deu tão certo que provavelmente o Bom Sucesso deve voltar assim no jogo final. Mas o Resende sentiu essa situação, provavelmente não esperava um Bom Sucesso tão ofensivo, perdeu a grande chance de se livrar do rebaixamento e o sofrimento vai acontecer até o fim. Mas volto a falar, joga pelo empate. Sabe que o Goitacás vai ter que tomar a iniciativa do jogo. E também o próprio técnico Paulo Henrique, ele sempre jogou com aquele estilo ali meio que de 3 volantes na equipe, esperava um pouquinho para soltar o time. Nesse jogo contra a América, tudo bem que ele ainda mexeu no primeiro tempo, mas ele soltou mais o time, deixou o time jogar mais à vontade, justamente para buscar mais o ataque, sabendo que a vitória era fundamental. Então eu prevejo nesse jogo aí o Resende bem recuado não, mas tentando jogar nos contra-ataques, esperando ver o que o Goitacás vai fazer. Aí eu te pergunto em cima disso, o Rodolfo ganhou mais uma semana para trabalhar, para treinar a equipe. Mantém o que o Marcelo vinha fazendo, porque o que o Marcelo vinha fazendo, por mais que tenha deixado o Resende na liderança do grupo, não foi capaz de vencer outros adversários que não o América. Não foi capaz de livrar o time já do rebaixamento. Isso, com uma rodada de antecedência, mesmo com, eu acho que é unanimidade, com o melhor plantel do Grupo X. Alguém discorda? Eu acho que até da seletiva, sinceramente. Eu dava o Resende como
uma das principais equipes que iria chegar à fase principal. E eu acho que o Resende já vem decepcionando desde o ano passado. Eu não esperava o Resende no grupo da seletiva, no Z2. O favorito era o Bangu ano passado, né? Exatamente, o Bangu pediu demais. Não aconteceu, não esperava o Resende passando esse sufoco todo, esperava de chegar novamente à fase principal. E aí a equipe parece que não emplacou de jeito nenhum. É até complicado que você vê muitos bons jogadores. O Resende tem contrato longo com muitos atletas, mas é possível. Primeiro tenta se manter, né? Não vai ser legal acabar caindo para a segunda divisão. E aí a gente vai falar a mesma coisa. Ah, manteve a base, o Resende é favorito, aí vem no emplaca na Série B. Mas aí você caindo, você tem uma situação muito grave, que é o fim da cota de televisão. Exatamente. Que hoje sustenta o dia a dia do Resende, a gente sabe disso. Exatamente. O Resende tem uma empresa que administra o futebol, que tem o foco em vender jogadores, como já vendeu o Wellington Silva, Elias, vendeu o Gabriel Apelt, volante que surgiu lá nas categorias de base do clube. Bancou o clube por muito tempo, o clube que nunca teve ajuda significativa da prefeitura. Quase nenhuma. Mas depois que o clube subiu para a primeira divisão, a cota de TV passou a segurar ele lá. E caindo, você perde. O Resende já diminuiu a arrecadação mais da metade, indo para a seletiva. Sim. Ela passa a 0. E tendo uma competição para jogar daqui a 2 meses. E aí, eu acho que o Resende precisa se manter, primeiramente, e depois repensar. É só a gente lembrar, ano passado, como ficou a situação dos clubes que caíram e disputaram no mesmo ano, né? Sim, é verdade. Os dois times se desmontaram, tanto o Tigres quanto o Carapebus. O Tigres até tentou montar um time melhor. Mas passaram por situações financeiras. O Tigres ficou sem dinheiro. Sim. O Carapebus também, né? Também. Mas o Carapebus, ele montou um time de garotos. O Tigres não. O Tigres tentou montar um time, mas ficou numa situação financeira muito delicada. A ponto do Dudu, que tinha mais um ano de contrato com o clube, entrou na justiça e ganhou. Na justiça, conseguindo rescindir o contrato com o clube. Então essa queda é muito traumática. O Bom Sucesso e a América são clubes de tradição, vão continuar existindo, assim como o Goitacás. O Resende é um clube que hoje tem uma administração e creio eu que saindo essa empresa gestora, fica muito complicado para o Resende se manter. Então é fundamental essa permanência na primeira divisão e acho que isso torna mais grave ainda a atitude do Marcelo Cabo, deixando o clube indo para o CSA. Eu acho que talvez o Marcelo Cabo devia até estar pensando, quando ele chegasse a essa altura, já teria livrado o time. Venceria o Bom Sucesso e sairia de cabeça erguida, né? E você pensa, qual era a situação do Resende? O Resende, no Grupo X, você lembrou muito bem que era o melhor elenco, e não tinha perdido ainda. Eram 2 vitórias, as 2 para cima do América, e um empate contra Goitacás e Bom Sucesso. O quinto jogo, todos esperavam na nossa casa contra o Bom Sucesso, iria vencer o jogo. Até um empate faria com que a equipe do Bom Sucesso não chegasse mais. O Resende teria a possibilidade do América e também do Goitacás, só que o Resende pelo menos não cairia direto. O Resende teria essa possibilidade do Grupo Z. Uma derrota com alguém vencendo já entre o Bom Sucesso e a América já rebaixa o Resende. Então foi uma última rodada que talvez o Resende não esperava de jeito nenhum e a equipe vai passar sufoco. Aí certeza. Eu te pergunto então, Claudio Burger, foi bom ou foi ruim pro Resende esse jogo adiado? É complicado, né? Você só adiou um problema. A questão logística com certeza foi ruim, né? Pesou. Você não tem a dúvida. Tá tudo já programado, você tem uma logística, você tem uma programação que foi teve que ser repensada no dia, da noite pro dia. Então fica complicado. Ainda tem a complicação do nosso querido Marcelo Cabo. Já foi assim na Cabo Friense, já foi assim no nosso Atlético Goianiense e agora no Resende. Quer dizer, complicado. No Bangu, né? Pois também tem o Bangu. Quer dizer, fica... O treinador do rebaixamento do Bangu em 2004. Então, mais um problema. Fica difícil. Você conseguiu se reinventar depois daquelas complicações, 2004, 2005, foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí depois, né, os técnicos vêm reclamar de falta de continuidade no trabalho, né? Ah, não tem paciência comigo, me manda embora com 3 rodadas. Aliás, pra mim, eu vou desabafar aqui. O clube perfeito pra acontecer isso foi o Resende. Porque o Resende mandou o Carlos Leirinho embora na primeira rodada do campeonato. Não, e o detalhe... foi quanto? 3-0 pra Cabo Friense. E aí mandou o Leirinho embora. E agora... O detalhe que eu conversei... Quando o Resende foi eliminado da Copa Rio no ano passado, eu conversei com alguns dirigentes, perguntei... o Leiria continua? É a nossa expectativa ficar, porque a gente deu um time de garotos na mão dele, vimos que o trabalho é muito bom, o Leiria tinha uma expectativa de toque de bola, como muitos clubes vêm fazendo aí no mundo, sai tocando bonito desde lá de trás. Então confiamos muito no trabalho nele. Com a volta dos nossos jogadores, os jogadores que estavam emprestados, a tendência é que o trabalho deu muito certo. E eu me lembro de um jogo treino que o Resende fez contra o Nova Iguaçu,
que venceu por 2-1 no Laranjão, e os elogios do próprio pessoal do Nova Iguaçu eram gigantes. O Resende fez uma pré-temporada a maior em Sorocaba. Exatamente, vem fazendo isso no CD da Copa do Mundo há 3, 4 anos já. E os elogios para o Resende eram gigantescos. Olha, o pessoal do Nova Iguaçu falou, olha, esse time aí tá na fase principal, os outros, quem é o outro eu não sei. E o Resende não perdeu um jogo treino na sua pré-temporada, lembrando que muitas vezes disputou 2 jogos de treino no mesmo dia, um com o time titular e o outro com o time reserva, e não perdeu. Então, todo mundo imaginava do Resende, de fato, chegar na seletiva, sobrar, chegar à fase principal. Não foi o que aconteceu. Mais uma vez, esse Resende não tá ali. Complicada a situação do Resende. Aqui no Facebook a galera tá participando com a gente na nossa live. O Mário Lopes Júnior dizendo: se o jogo for em Campos, pode pôr o rebaixamento do Resende na conta. Existe a possibilidade do jogo ser, inclusive, em Macaé, dependendo da liberação ou não do estádio. Abraçando também o Adson Araújo, Castilho Nery Santiago, também o Jailson Carmo, o Rodolfo Pereira, torcedor da ADI, o Jailson Carmo de Macaé, o André Luiz Chagas, também o Van Reis Flá, torcendo pelo Mengão, lá de São Paulo, Luciano Lima de Três Rios, o Luiz Carlos Santos. Essa galera participa com a gente pelo facebook.com/FuteRio. Pois não, Boa? Vitor, temos três meninas ouvindo. Exato, aqui debaixo do café. Exatamente. Estão agora exatamente ouvindo a gente. É Ana Paula, Alana e Thalita, lá do Melhor Grão. Faz um cafezinho bacana lá pra gente. Às 20 horas estaremos aí. Exatamente. Fechando de graça, o programa aqui, de estaremos. graça. E com esse jabá esperto, graça com certeza será de graça. Agora, Renan Mafra, a América e Bom Sucesso também jogariam amanhã, né? Sim, jogariam. Está no futuro do pretérito. E o detalhe, né, Vitor, que como alguns jogadores do América estão morando no estádio Julito Coutinho, na concentração do clube, eu tive a oportunidade de encontrar algum deles lá e inclusive fiz a entrevista com o Léo Franco falando um pouco da situação. O Léo Franco deu uma minimizada na situação, falou que o América continua... Dá pra não servir de desculpa depois, né? Exatamente. Adiou, mas adiou pros dois, né? Exatamente. Mas, de fato, é algo que conversei com outros jogadores. Estava o Felipe Venturim, que é o preparador físico da equipe. Aí ele tava um pouco indignado, dava pra ver a conversa com o Felipe, já foi na boa, em off. Eu duvido que alguém tenha gostado. Talvez só o Rodolfo. Vai ter um pouquinho mais de tempo pra trabalhar. Vai ter um pouco mais de tempo pra trabalhar. trabalhar. Pensando em se livrar logo disso, né? Exatamente. Vai falar, olha, eu tenho que ir lá pro CSA também, então ele tá pensando já em uma outra situação. Mas, de fato, é algo que não agradou ninguém. Mas é atraente o campeonato alagoano? O campeonato alagoano não, mas a Série B do Brasileiro, sim. CSA tá na... CSA tem Copa do Nordeste e Série B do Brasileirão. Então, sem contar o salário, né? Exatamente, o salário deve ser bem... Mas eu acho que palavra é palavra. Eu concordo com você nessa situação, Vitor. Eu não vou me colocar na posição de ninguém, não vou julgar ninguém, mas eu acho que eu não iria. Mas até pra fazer valer o próprio discurso dos treinadores. Eu até iria, mas depois da fase seletiva. Ah, tô chegando aí, mas... Imagina se ele fala assim pro presidente do CSA, meu último jogo é sábado. É sábado. Domingo eu me apresento aí. Domingo tô chegando aí. Então, é uma situação que... eu ia ter que ligar pro presidente. Presidente, olha só, atrasou. Então na outra segunda eu tô chegando aí. Mas é uma situação chata. E o Marcelo Cabo, eu acho que o que pesou pra ele, o Burg lembrou muito bem a situação dele no Atlético Goianiense. Eu acho que o que pesou pra ele aceitar é o pouco mercado que ele ainda tem. Agora, eu vou te falar uma coisa. Já é estranha a vinda do Marcelo Cabo pro Resende, Renan. Sim, eu não esperava. O currículo dele é Atlético Goianiense. Depois da passagem dele, olha só, ele tava no Tigres. Não ganhou nenhum jogo no Tigres. Sim. Ele tinha feito um ano anterior muito bom. No Volta Redonda. E no Macaé. Isso. Nos dois. E aí que ele deixa o Macaé pra ir pro Ceará. Ele chega a dar uma boa arrancada com o Ceará, mas tem momento que perde força e sai. Aí vem pro Tigres, como você falou, não ganhou um jogo. Vai pro Resende, livra o Resende do rebaixamento. Livra o Resende do rebaixamento e cai pra cima, porque vai parar no Atlético Goianiense. E aí... é campeão da Série B, numa Série B que tinha o Vasco. E tirando o Vasco uma invencibilidade gigantesca, né? Então, ele foi conseguindo... E aí, vamos lá, dá sequência no currículo. Atlético Goianiense na Série B. Guarani na Série B. Figueirense na Série B. Resende na seletiva. Exatamente. Caiu bastante. Eu acho que ele vem pro Resende muito mais... não quero ficar parado. Vou esperar alguma coisa trabalhando. E aí surge o CSA. Apareceu. Balançou, né? Apareceu, de fato. Que ele ficou na Cabo Frense, que... 2003 ou 2004, não vou me lembrar agora. Rapaz,
Aí eu não lembro. 2013 e Não. 14. Não, bem antes disso. Aí eu não lembro. Não, 2013 e 14 não, porque ele Foi bem antes. foi bem antes. Bem antes disso, até foi pouco depois do Bangu, quando ele estava no Bangu. Mas enfim, é uma situação difícil de você querer julgar as pessoas, mas o Rezende teve essa parte peculiar. Mas falando então exclusivamente, prosseguindo sobre o Bom Sucesso e o América, como devem encarar esse adiamento, hein, Renan? Olha, Vitor, se teve uma situação que o Léo Franco falou que eu concordei, foi que é uma semana a mais para trabalhar, é uma semana a mais para estudar o adversário. Eu acho que o América, inclusive, já estava estudando essa nova maneira do Bom Sucesso jogar. O Bom Sucesso com certeza tem algo do América para ver como o América vai jogar. O América que teve o retorno aí nessa partida pôde contar com o Alan no banco de reservas, não entrou justamente por causa da expulsão. Aí o Peçanha se machuca, o técnico do Ilha é obrigado a fazer uma alteração por parte médica. Então, as duas equipes sabem muito bem como a outra vai acabar jogando. O América, eu creio, com um pouco mais de dificuldade para tentar parar esse time do Bom Sucesso. E o América que teve muitas dificuldades para vencer o Bom Sucesso no Julite Coutinho. O que acontece com esse América que vence 2 jogos em casa? Conversei em off com o Toninho Andrade, ele disse que a partida contra o América tinha sido a melhor do Bom Sucesso e o Bom Sucesso perdeu o jogo. Foi uma grande partida do Bom Sucesso. Eu acho que o Bom Sucesso perdeu o jogo, com todo respeito ao artilheiro do campeonato. Mas o Jackson perdeu 2 gols. Não, o Jackson perde 10 gols por jogo para fazer 1 e é o artilheiro. Não, com todo respeito a ele, porque ele perdeu 2 gols incríveis, um que ele sai na cara do Felipe, cava pra fora, e o outro, ele cara a cara, quase dentro da pequena área, chuta em cima do Felipe, mas cá pra nós, quando ele ia fazendo o gol, que o gol era claro dele, o Matheus Pimenta em posição legal, entra na frente, toca na bola e tira o gol do Bom Sucesso, impedimento claro do Matheus Pimenta, que o Bandeira inclusive não ia marcando, mas de fato, eu acho que perdeu muito mais na incompetência do próprio Bom Sucesso de não saber fazer os gols. Porque o América foi cirúrgico naquela partida. Poucas chances que o América teve, o América foi lá e matou. Mas o Bom Sucesso, inclusive o América cria poucas jogadas. Eu acho que lá atrás com o Lúcio Niso, mesmo com a permanência num período pequeno do Léo Rocha, passava muito pela cabeça do Lúcio Niso no Assis, o seu grande criador de jogadas. Só que o Assis, por causa dos problemas do América, virou centroavante. Ele até falou que já tinha jogado nessa posição, falou que pensa em jogar futuramente, mas ele veio para jogar como meia no América. E aí ele praticamente não conseguiu atuar na sua posição. Ele jogou um pouco mais fora da área contra o Goitacás. O que não falta nesse América é o jogador atuando fora de posição, né? Sim, muitos. Anderson Kinzel, o Thiago Correia. O Anderson Kinzel é uma situação que ele já havia jogado antes. Então, talvez, e até eu sigo falando, pra mim o Anderson Kinzel é o jogador mais regular do América. E aí você pensa na lateral direita, no meio campo. Então, ponta direita. De ponta direita, qualquer local que você coloque o Anderson Kinzel, ele vai jogar bem. O Thiago Correia é a mesma situação. Ele já foi lateral esquerdo, mas se adaptou muito bem de volante. Mas um jogador que eu tava conversando, inclusive isso no treinamento, que eu compareci na terça-feira, o Léo Franco. O Léo Franco, no Itaboraí, ele era o camisa 10 da equipe e ele não tinha obrigação nenhuma de marcar. Ele só tinha que se preocupar em achar o Edu no ataque, fazer o Edu fazer gols, e ele conseguia fazer isso muito bem. No América, ele tem que ir lá atrás para marcar, praticamente faz a transição defesa-ataque, é uma posição totalmente diferente que o Léo Franco está tendo que desempenhar e não conseguiu render no América como que ele rendeu na equipe do Itaboraí. Lógico, que ele jogou todo o campeonato totalmente fora de posição. Talvez seja esse jogador que menos rendeu, talvez chegou com uma contratação de certo peso no América e menos rendeu, mas não por culpa dele, por culpa de ele estar jogando uma posição totalmente diferente da dele. O Assis, bem ou mal, fez 4 gols na competição, artilheiro da equipe, mas também um atleta que jogou totalmente fora de posição. Pra gente fechar, muda alguma coisa em termos de favoritismo, de expectativa, esse adiamento do campeonato? Eu acho que não, acho que talvez, como você bem lembrou, o Rezende ganha um pouco mais na situação do Rodolfo, mas não creio que ele vai fazer grandes mudanças na equipe. E eu acho que o que vai aumentar, Vitor, e isso aí podemos ter jogos mais pegados, é a ansiedade. Acho que a ansiedade com uma semana a mais de trabalho vai aumentar um pouquinho para cima dos jogadores e podemos ter jogos mais pegados, jogos mais truncados, quem sabe até com cartão vermelho em algum deles. Mas, de fato, eu vejo essas partidas, as duas equipes mais ansiosas, justamente por essa semana a mais que vão ter para trabalhar. E para você, Boa? Só eu vou acompanhar o relator, né? O Renan Mafra. Então,
Não muda nada. Não muda nada. Só mais uma outra. Posso dar mais uma informação? Então dê. Vários pontos do Rio de Janeiro estão debaixo d'água devido às fortes chuvas, agora no fim da tarde para noite. Que fazem, hein? Enfim, 6h58, vamos para mais uma pitadinha histórica. Pitadinha histórica. De volta ao ano de 1991, Campeonato Brasileiro, vitória do São Paulo 1-0 sobre o Fluminense, gol de Rinaldo. O São Paulo de Tele Santana com Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão e Leonardo. Flávio, Bernardo e Raí, Eliel, Rinaldo e Mário Tilico. O Fluminense de Gilson Nunes com Ricardo Pinto, Zanata, Torres, Luciano e Pires, Renato, Valber, Marcelo e Bobô, Macula e Ézio. Tudo isso no ano de 1991. Olha só o que eu achei. Olha o que eu achei de hoje com o gol de Roberto Dinamite. Em 1977, num Vasco e Botafogo, narração de José Carlos Araújo na Rádio Nacional. O Fute Rio na geral dá um tempo e volta já já pra você. O Vascão é teimoso, o passe é cocotinha para Dirceu, saiu da ponta para a meia, tentou descolar mais pelo comando, Orlando livre inteiramente pela direita, é lançado em profundidade, corre Orlando, vai alcançar o balão de couro, corre demais, aí evitou o lateral, cruzou pelo alto para o tumulto, cabeceou, Roberto entrou! Gol! Na direita de Zé Carlos, no fundo do barbante, 1 minuto e meio na segunda etapa, 1 e meio, Roberto com a camisa 10 faz, Vascão 1-0. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Engearque Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearque, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearque. Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net e confira todas as notícias do seu clube de coração. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearque Construções. Continue na sintonia. FuteRio.net. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Aonde tiver emoção, FuteRio.net está ao seu lado. FuteRio.net.
Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Estamos apresentando Fute Rio na Geral. Vitor Costa. 7h04, Fute Rio na Geral de volta. Debate e informação do futebol carioca. Agradecendo a galera que participa com a gente pelo Twitter e pelo Facebook. facebook.com/Fute Rio, twitter.com/site Fute Rio. Daqui a pouquinho na TV Fute Rio tem a semifinal da Copa Cidade Maravilhosa de Futsal. Você acompanha pelo nosso Facebook, facebook.com/Fute Rio. Um abraço para o Vander Ornelas, o Moleque PH, também o Ítalo Guimarães, o Brasil Chipster, que tá também mandando mensagem por aqui, está ouvindo, parabéns pela melhor cobertura do Carioca, valeu. Também o Marco Antônio, o Alexandre Cardoso, essa galera que tá participando, o Kevin Moscatel, todo mundo mandando mensagem pra gente aqui no Twitter, interagindo, nos mencionando durante a execução desse nosso querido Fute Rio na Geral, hoje na minha apresentação, na ausência do Gabriel Andreso, que vai narrar daqui a pouquinho a Copa Cidade Maravilhosa de Futsal. Às 7h05, temos mais um assunto para a gente abordar, que é a Série D do Campeonato Brasileiro, D de dado. É, rapaz, já tem grupo, já tem tabela, já tem tudo à disposição no site da CBF. Foi divulgado aí no último dia 20, tudo sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que nesse ano vai começando no dia 21 de abril. Ou seja, o time que não tiver aí um elenco já montado, comissão técnica, calendário de planejamento feito, vai se complicar, hein, Renan Mafra? Para nós, os times do Rio de Janeiro, né, tem aí praticamente obrigação de nem parar o seu trabalho. O Nova Iguaçu montou um elenco para isso. A verdade é que o único time que montou um elenco para isso foi o Nova Iguaçu. Os contratos do Macaé e do Madureira acabam agora em março. Esse que é o problema, porque o Madureira tem um elenco que todo mundo imaginava de dar certo, só que até agora não viu um gol, né? Madureira tá um bando em campo. Contratos até março também. Esse que é o problema, até março. Já era pra estar planejando até o final do ano. E a gente imagina que o Madureira vai jogar com um time praticamente de juniores, né? A tendência, infelizmente, é essa. O Macaé que é preocupação, o Macaé se vai jogar, que joga, né? Se não vai jogar. Então é uma situação que eu acredito que o Macaé vai tentar levar essa competição um pouco mais a sério, justamente por causa de uma pessoa, Josué Teixeira, que vem tentando fazer milagre nessa equipe. Mas né? Tudo vai depender muito também do desempenho do Carioca, né? Sim, eu acho que vai se passar muito pelo Carioca. E o americano, né, que tem a previsão de começar o seu trabalho... O americano vai montar um elenco, isso é verdade. Sim, mas vai ter que conciliar com a Série B do Carioca. A previsão do americano é montar o elenco no início de março, já começar os seus trabalhos no início de março. A pergunta é quem vai treinar a equipe, né? Que o João Carlos hoje faz um bom trabalho na Portuguesa, né? E também acaba em março. Sim. O João a não ser que avance uma semifinal de turno. Voltar pro americano, mas não sei. O João Carlos, acho que depois ele ficou bem traumatizado com a perda do acesso no ano passado. Não sei se ele aceitaria voltar ou se o americano vai ter que correr atrás de um outro treinador, né? Esperar um pouquinho a situação do americano. É o único time que não trabalhou ainda, né? Então, tem toda uma situação aí para buscar os trabalhos, começar os trabalhos justamente visando essa Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vejo o Rio de Janeiro, a sua maior força é justamente o Nova Iguaçu. Vamos aproveitar então e confirmar os grupos para o Cláudio Burger analisar aqui com a gente. O grupo A12 tem Macaé, Espírito Santo, Itumbiara e o RT. Uma pausa, eu tenho a impressão que são sempre os mesmos times. Não muda nada, o Espírito Santo jogou com Boa Vista no passado, e Itumbiara e o RT jogaram contra a Portuguesa no passado. Ou seja, todos eles se enfrentaram e estão de volta à Série D. Mas enfim, esse é o grupo do Macaé, Cláudio Burger. Espírito Santo, Itumbiara e o RT. Complicado. Um jogo complicado e o Macaé que vem com muita dificuldade. Acredito que a gente vai torcer, mas não sei se vai muito à frente nem nesse grupo que
que é muito equilibrado e muito forte para as pretensões do Macaé. E o grupo A13 em Ana Mafra tem Americano, o campeão capixaba, Atlético Itapemirim, o Novo Horizontino e o Uberlândia, de Minas Gerais. O Uberlândia, que é um time que não estava nos últimos anos, né? E o Novo Horizontino também é novidade. Também não, o Novo Horizontino é novidade. Esses times aí são novidades, né? A gente, você lembrou das outras equipes. Realmente também é porque não é um campeonato muito forte, aí o Espírito Santo acaba se sobressaindo. Esse ano... Tubiara também, Tubiara Goiás. também. Forte de Goiás. Então, Goiás, Vila Nova. Vila Nova, Atlético Goianiense. Já tem divisões. Todos têm divisões. E aí você pensa que esses clubes vão acabar se sobressaindo nos seus campeonatos e vão chegar longe, né? Mas esse grupo aí é um pouco de algo novo. É bom ficar ligado nos estaduais. Também tem toda uma situação, como é o americano nesse grupo, o americano ninguém conhece. O americano, a primeira competição dele vai ser justamente a Série D. É uma vantagem. Tem um Atlético Itapemirim já entrosado, que Sim, vem num campeonato forte. Vai pegar equipes teoricamente entrosadas, teoricamente em ritmo de jogo. O Novo Horizontino e o Uberlândia, a gente não sabe se vão manter um investimento para a Série D. É esse que é a Agora, situação e manter Itapemirim... o time, né? Porque normalmente, se a equipe se destacar, desmonta. Agora, o Atlético Itapemirim joga um campeonato que sequer é televisionado. É muito mais fácil você manter a sua base. Não, e o Atlético Itapemirim talvez vem sendo time do Espírito Santo com um pouco mais de recursos nos Eu tenho um time anos. base aqui do Atlético Itapemirim, quase todos os jogadores do time titular jogaram aqui Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O goleiro é o Bambu, rapaz. Bambu, ex-Campos, Carapebus. O lateral direito é o Paulinho, ex-americano, inclusive. E aí você tem, pra zaga, o Heine, ex-americano. E São João da Barra também. E o Kleber Viana, ex-Goitacás. E o lateral esquerdo é o Marcos Felipe, ex-americano. Sim. Tendo como reserva Felipe Foca, ex-Bangu. E aí pro meio campo você tem Júnior Pagode, que também é um jogador que passou no Campos, não era? No Campos, Isso. no Itaboraí. Araruama, cria do Olaria. Tá lá já acho que há 2 anos. Aí pro ataque você tem o Pimenta, que era do americano. Sim. O Caio, que era do Gonçalense. Enfim, é um time com muitos conhecidos. Assim, poderia ser até uma seleção Fute-Rio, É né? quase uma seleção Fute-Rio esse time. Ainda tem o Felipe, goleiro do Resende, que tá emprestado, é o reserva do Bambu. É o time do técnico Zé Humberto, ou seja, tende a ser um adversário bem complicado pro americano. Os outros são incógnitas. E já conhecem mais ou menos os ares do Rio, né? Isso. O grupo A14 tem o Madureira, a Caldense, o Maringá e o Linense, hein, Cláudio Borges? Complicado demais esse. Não sei se eu acho que é até mais forte do que do Macaé. Você acha, Renan? Porque você pensar. Também pelos times. É até mais forte que o do Macaé. Também o Macaé vai deixar os adversários mais fortes, né? Não é muita situação. Mas também o Linense é um time que nos últimos campeonatos paulistas vem se destacando, vem conseguindo fazer bons jogos, né? Mas esses times todos, eles passam pela situação de não ter desmanche nos seus elencos. Porque se acabar se destacando na competição, tem um desmanche, tem um jogador ou outro que acaba aparecendo. Então é uma situação que deixa uma certa incógnita. Eu até temia muito isso no Nova Iguaçu. Só que o Nova Iguaçu até agora não emplacou muito no Campeonato Carioca, né? Não conseguiu. Os contratos do Nova Iguaçu vão todos até agosto, né? O pessoal pra contratar tem que pagar, amigo. Exatamente. Tem que... Nova Iguaçu pensou nessa situação também, né? Gestão. Mas muitos até agora não renderam, muitos desses jogadores. Então eu vejo que o Nova Iguaçu poderia passar por esse desmanche, só que até agora não vem empolgando. Então muitos desses jogadores devem ficar escondidinhos ali mesmo no Nova Iguaçu. Pra gente fechar então, falando do Nova Iguaçu, o grupo tem o Nova Iguaçu, tem o Caxias do Rio Grande do Sul, o Inter de Lages e o Mirassol. Pra mim, o melhor time do Rio de Janeiro pegou o grupo mais difícil. Mas o Inter de Lages, cara, assim... O Inter de Lages tá mal no Campeonato Catarinense. Acho que, se não me falha a memória, é o lanterna do campeonato. Então... O Inter de Lages, né? Mas o Caxias do Sul, apesar que teve uma queda agora... Chegou a liderar o Campeonato Gaúcho. Chegou a liderar por algumas rodadas do Campeonato Gaúcho. Deu um sufoco no Atlético Paranaense na primeira rodada da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense passou com um empate por 0-0, conseguiu segurar, amarrar o jogo. E o Mirassol é sempre um time que complica alguns grandes de São Paulo, sempre monta bons times. Mas também o Mirassol muito pela base do Campeonato Paulista que a equipe faz. É aquele time, mal comparando, e eu acho que não deve ter nenhum poderio financeiro tão grande como o do Boa Vista, mas aquele time que normalmente faz uma graça no campeonato estadual.
é o Boa Vista. Todo ano vemos o Boa Vista com uma boa equipe, indo longe no estadual, só que quando chega numa competição nacional, o Boa Vista não vai tão bem. É o caso do Mirassol. Como que eu não lembro do Mirassol ter feito uma grande campanha no campeonato nacional. Se algum de vocês lembra, pode me corrigir, mas o Mirassol faz boas campanhas no estadual, porém não brilha tanto em competições nacionais. Eu queria muito ver Inter de Lages e Nova Iguaçu, não Nova Iguaçu e Inter de Lages. Eu queria ir lá em Lages, porque era a terra do meu avô, é a terra da minha mãe. Em termos de viagem, o Nova Iguaçu foi o que mais se complicou, talvez. É longe. E uma tem aeroporto próximo, não, né? Não, é como se fosse mais 2 horas de viagem da capital. Como tem em Porto Alegre também, até tem aeroporto em Caxias do Sul, mas normalmente os clubes descem em Porto Alegre, né? Por conta da Serra, nesse período, então o campeonato vai começando dia 21 de abril. E Mirassol é um chão de ônibus perto também, né? Mesmo. Então a tendência é que a complicação maior seja realmente do Nova Iguaçu. O Americano vai ter o Atlético da Feminina ali do lado, mas tem 2 boas viagens para Uberlândia e para Novo Horizonte. Só para quem não conhece Lages é inverno ou invernoso. É uma das cidades mais frias do Brasil. Então o pico de frio, às vezes, sempre é medido lá em Lages, Santa Catarina. A gente vai trocar de assunto agora, porque temos o Campeonato Carioca rolando. O Grupo X foi adiado, mas tivemos nesse meio de semana jogos pela abertura da nossa queridíssima Taça Rio. Na segunda-feira, a Portuguesa venceu Volta Redonda, 2-0, gols de Romarinho e Luan. Na quarta, tivemos a vitória por 4-0 do Flamengo sobre o Madureira, gols de Diego, Paquetá, Dourado e Vinícius Júnior. E do Fluminense também 4-0 sobre o Bangu, gols de Marco Júnior 2 vezes, Pedro e Marlon Freitas. E fechando aí a rodada, na verdade não fechando porque o Vasco ainda vai jogar no dia 1º contra o Macaé. Mas ontem nós tivemos aí a vitória do Boa Vista por 3-2 sobre a Cabo Friense. Felipe Augusto, Renan Donizete e Cláudio Maradona marcaram para o Boa Vista na virada impressionante. O Lauro César e o Wellington Júnior marcaram para a Cabo Friense, abrindo inclusive o placar. E ontem também no Júlio de Coutinho, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 2-1, gols de Chiesa e Léo Valência. Dieguinho descontou para o Nova. Esses os resultados da primeira rodada, que se completa no próximo dia 1º em São Januário, com o Vasco da Gama e Macaé, esse jogo que vai acontecer às 19h30 na Colina Histórica. Detalhe, né, o Cláudio Burger, a predominância dos clubes do Grupo C. Do Grupo B, só o Flamengo venceu, ainda não teve o Vasco e o Macaé, mas no confronto entre pequenos, Portuguesa e Boa Vista levaram a melhor sobre Volta Redonda e Cabo Friense. Fora de casa, os dois. Vem se repetindo a boa campanha que o Boa Vista vem fazendo, né? Já foi vice-campeão da Taça Guanabara e a Portuguesa também vem fazendo aquele campeonato para não passar susto, para quem sabe conseguir algo a mais no Nacional. Então, vem só repetindo o que fizeram na sequência do turno. Tivemos troca de técnico com esse resultado. A Portuguesa venceu Volta Redonda 2-0. Marcelo Salles substitui Felipe Surian, que definitivamente não estava dando certo no Volta Redonda nessa segunda passagem, né, Renan Mafra? E eu vou te falar, Vitor, eu acho que ele não estava dando certo desde a Série C. O Volta Redonda teve muitos tropeços em casa, não derrotas, porque o Volta Redonda não perdeu em casa. O Volta Redonda até insistiu demais com o Surian também, sim, até onde deu, né? Eu vou ser... É uma intuição minha, Vitor, mas eu acho que se fosse outro treinador que não o Surian na Série D do ano passado, quando o clube não conseguiu acesso, não ficaria para esse ano. Acho que a diretoria do Volta Redonda não iria manter para esse ano. Mas, como acabou sendo o Felipe Surian, eu acredito que pela moral que ele tinha no clube, pelas conquistas dele no clube, a diretoria do Volta Redonda optou por manter o treinador. Mas é uma situação que eu via que estava um pouco desgastada, assim, os resultados já não estavam aparecendo com o Felipe Surian e a diretoria do Volta Redonda optou por acabar rescindindo aí esse acordo com o treinador. Esperar agora que o Marcelo Salles dê jeito, mas de fato o Marcelo Salles há algum tempo também não faz um grande trabalho à frente de uma equipe. E o detalhe é que com esse resultado o Volta Redonda fica em situação relativamente perigosa, né? Se realmente a seletiva for acontecer no ano passado, no ano que vem, no ano passado ela já aconteceu 2 vezes, inclusive aconteceu em janeiro e em dezembro. Mas se realmente a seletiva acontecer no ano que vem, a briga está grande e o Volta Redonda tem um saldo muito ruim de -7. E é isso que o coloca nesse momento na zona ao lado do Madureira, porque o Macaé e a Cabo Friense também tem os mesmos 4 pontos, mas com um saldo melhor. A situação para o Volta Redonda seria trágica, né, Renan Mafra? Uma queda para a seletiva,
tendo que jogar, por exemplo, em dezembro, levando em consideração que o Volta Redonda tem um calendário cheio até pelo menos setembro com o Brasileiro da Série C. Com certeza, eu acho que o Volta Redonda, a situação é que, de fato, o clube nunca escondeu que ia segurar um pouquinho os recursos no Carioca, tentar fazer um campeonato ali de meio de tabela para poder investir mais na Série D. Mas se você cai para uma seletiva e tem que jogar a Série D, é uma situação que vai ter que subir. O acesso à Série B vira obrigação, vira né? Obrigação. Então, de fato, tá passando muito sufoco. Ainda tem muitos clubes ali perto da equipe do Volta Redonda. Tem a Cabo Friense, tem o próprio Macaé, que tá com um jogo a menos, mas tem os mesmos 4 pontos. Mas se continuar tropeçando, vai ficar uma situação ruim. Tem um jogo direto contra o Madureira. Se perde esse jogo, passa a ser o lanterna. O Madureira também tá namorando ali também. Tá, o Madureira é o único time que não venceu no campeonato ainda. Exatamente. Então, é uma situação difícil, uma situação bem complicada que a equipe do Volta Redonda tá passando. É bom reagir logo. Vamos ver se o Marcelo Salles vai ser essa pessoa que vai fazer a equipe reagir. Enquanto isso, a Portuguesa conquistou uma vitória importantíssima, né? A Lusa que vinha de um trauma, digamos assim, tem que dar para chamar de trauma, né, Renan? Para eliminação para a equipe do Boa Vista, jogando em casa. Teve o problema do estádio também, que é um problema muito mais da parte da diretoria do que necessariamente da comissão técnica, mas afeta o ambiente, né? É triste você chegar no estádio para trabalhar com um problema que já está sendo solucionado. A Portuguesa, inclusive, espera jogar no Luz Brasileiro ainda dentro dessa Taça Rio. Por exemplo, receberia o Vasco por lá na Ilha do Governador nesse final de semana, não vai receber. O jogo vai ser no Julito Coutinho, inclusive vai ter transmissão aqui na Rádio Fute Rio. Agora, futebolisticamente falando, ela se reinventa com esse resultado e mostra aí que tem fôlego para brigar pela vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, que seria o principal objetivo. A essa altura estaria classificado ao lado do Boa Vista. Eu, sinceramente, eu acho que o Boa Vista mereceu chegar à final da Taça Guanabara e tudo mais. Só que eu, sinceramente, acho que a própria Portuguesa jogou fora a sua vaga na Taça Guanabara. Ao deixar o Botafogo empatar naquela partida na primeira rodada no Newton Santos e ao ser incompetente contra o Fluminense no jogo onde perdeu diversas oportunidades e não saiu com a vitória. O próprio técnico Abel Braga do Fluminense admitiu isso. E eu tratei, conversando com o João Carlos... Teve um pênalti escandaloso não marcado naquele jogo também. Teve um pênalti escandaloso, mas da maneira que a pontaria estava naquele dia, devia perder o pênalti. Mas eu até tratei com o técnico João Carlos depois da partida, ele se mostrou até muito orgulhoso pela maneira como que eu vinha tratando essas situações. Eu tratei esses 2 jogos como tropeço, mesmo sendo contra grande, porque em um a vitória estava na mão da Portuguesa e no outro a Portuguesa não quis a vitória. A vitória contra o Botafogo estava na mão e acabou escapando pela mão do Romarinho, né? Um erro técnico grave do Romarinho que atrapalhou o resultado. Como disse Léo Pinheiro, o jogador não teve intenção, mas jogador profissional não pode errar uma cabeçada daquela. Como, né? Furar a cabeçada e deixar a bola bater no seu braço, né? Mas contra o Fluminense novamente. Então eu vejo a Portuguesa, justamente, ela mesmo desperdiçou a chance de classificação. E agora volta com força novamente nesse segundo turno. Não ter o seu estádio é algo grave. Mas eu já estou prevendo um novo tropeço para a Portuguesa. Eu acho que com toda essa situação que o Vasco passou, um jogo desgastante lá na Bolívia, volta de viagem ontem à noite, hoje o grupo treinando separado, os reservas provavelmente que vão para o jogo treinando em São Januário, os titulares fazendo regenerativo lá em Vargem Grande, Zé Ricardo podendo sair ou não, eu vejo um Vasco bem desgastado fisicamente para essa partida. Então, eu acho que é uma grande chance. E a Portuguesa jogou segunda, né? Ainda teve esse benefício. Bem lembrado, Vitor. Então, acho que é uma grande chance da Portuguesa finalmente vencer um grande no Campeonato Carioca. Acho que a melhor oportunidade é agora. Nos jogos de quarta, Cláudio Burger, 2 jogos terminados em 4-0. O que aconteceu com o Bangu, né? Que chegou à semifinal da Taça Guanabara, perdeu por 4-0 para o Fluminense em casa. E com o Madureira, né? Que não ganha de ninguém também no campeonato e levou um passeio. O Flamengo não fez mais de 4 sobre o Madureira porque não quis também. É verdade. É complicado. O Madureira vem nessa situação que não vence ninguém. Já entra praticamente com uma pressão muito grande. Então um gol que já toma... E já tá ameaçado, será? Pra segunda-feira? Já. Com certeza já tá. Terceiro jogo no comando do Madureira. Já tá ameaçado e a situação cada rodada que chega, mais a seletiva fica próxima. Então é uma pressão muito grande. E um gol que já tome, por mais que tenha jogadores e o técnico também experiente,
como o Djaí e o Caveirão lá, fica uma situação muito complicada de uma pressão e sem praticamente poder jogar na sua casa, né? Já que vai voltar a jogar, jogou na segunda rodada contra o Macaé, depois jogaria contra o Boa Vista, e aconteceu toda a história que a gente sabe, que a televisão mandou o jogo sem Bangu e não mais em Conselheiro Galvão, aí agora a TV pode transmitir, né? Segunda-feira. Agora pode? Agora pode, em Conselheiro Galvão. No mínimo curioso, a gente tem até que apurar para saber se o Madureira fez algo ali pro caminhão poder entrar na rua com o Conselheiro Galvão, que era esse o problema, o caminhão da televisão não entrava. Muito grande. Aí, pelo visto, deve ter feito alguma obra pro caminhão poder entrar. Tá falando sem embasamento nenhum isso aqui, tá, gente? Mas é porque é curiosidade. Foi mais ou menos o que deram a entender, o mesmo né? canal de televisão que proibiu o jogo em Conselheiro Galvão no primeiro turno vai transmitir um jogo em Conselheiro Galvão agora no segundo. Diminuir o caminhão, só pode crescer. Compraram uma Kombi pra levar o satélite. Enfim. Mas aí que depois... só prejudica o Madureira. Isso, aí depois teve outro jogo contra o Fluminense, que também não pôde ser em Conselheiro Galvão, porque a TV marcou para 7h30 da noite. E aí foi o Los Lários, mais um prejuízo, enfim, o Madureira que fala tanto, o presidente sempre cita que o Carioca ele recebe para jogar e as outras competições ele paga para jogar, o que é verdade. O Madureira recebe uma cota gorda de televisão pela campanha do ano passado, mas é difícil, hein? Aí depois de 7 rodadas vai voltar a jogar em casa. Poderia ter jogado em casa contra o São Paulo, mas aí passou para 9h45, também não tinha como. E aí, ao invés de jogar no Rio, vendeu o mundo para Londrina. Olha quanto tempo que o Madureira tá se jogando em Conselheiro Galvão desde o jogo contra o Macaé. A estreia do campeonato. Nada mais. Segunda rodada. Foi a primeira, não? Não, foi a segunda. A segunda não foi contra a Portuguesa? Vou procurar. Não, Madureira e Portuguesa foi a terceira, se eu não me engano. Foi a terceira? Eu agora não tô recordando, mas eu acho que... Não, acho que foi a primeira, porque depois foi a Portuguesa, depois... Madureira... Vamos lá, primeira rodada é isso aí, Madureira Macaé 2-2, perdão. Depois foi Portuguesa, eu estive nesse jogo, inclusive. E depois teve o jogo polêmico contra o Boa Vista e o mando de campo contra o Fluminense, que deveria ser em casa também. Na primeira rodada? Na primeira rodada. Madureira que fez uma obra, o gramado está em excelente estado. Sim, sim. Fez cabines de imprensa excelente. E não consegue jogar em casa, né? E aí, toda a obra... Em casa ou fora, o futebol é muito pobre. A gente observou isso na quarta-feira, né? Na quarta-feira, eu acho que o Madureira teve um azar tremendo. Eu falei, acho que talvez o trabalho de Djaí pode surtir efeito. Os jogadores falaram muito na parte emocional, que o Djaí tocou muito nisso. Mas eu vejo que o Madureira deu o azar de enfrentar o Flamengo. E pior, um Flamengo titular. O Flamengo, tirando um jogador ou outro que acabou poupado ali... Mas a passividade incomoda muito. Sim. A dificuldade de sair jogando incomoda Eu acho que o Boa Vista jogou para uma bola. Só que aí o Flamengo... o Madureira jogou para uma bola. Só que aí o Flamengo fez um belíssimo gol de falta com o Diego. Depois teve o gol do Paquetá. O Flamengo... Tá sendo complicado vencer o Flamengo nesse campeonato carioca. Então, foi um adversário totalmente fora dos padrões para o Madureira tentar uma reação. Complicado foi empatar em casa com o Macaé, ter perdido para o Boa Vista. Esses resultados pesam na classificação. Não tô querendo dar razão ao Madureira, mas o Boa Vista, o jogo saindo de Conselheiro Galvão, eu acho que deixou o Boa Vista com um certo favoritismo, mesmo sendo... Então você acha que o Madureira tem bola para se recuperar a partir de segunda-feira contra o Volta Redonda? Olha, se tem bola eu não sei, mas passa muito por esse jogo. Acho que até qualquer tropeço pro Madureira, um empate, por exemplo, você começa a ver uma equipe totalmente preocupada, porque é o jogo dos desesperados, o jogo dos dois últimos. Você vencendo, por exemplo, a Cabo Friense vai enfrentar o Botafogo esse final de semana, do Alberto Valentim, que já estreou contra o Nova Iguaçu vencendo. Então, na teoria, a Cabo Friense perdendo, qualquer time desse que vencer vai ultrapassar a Cabo Friense. Mas se o Madureira não consegue essa vitória, eu acho que vai começar a ficar para trás no campeonato. Vale ressaltar que ainda vai enfrentar um Vasco. O Vasco vai correr atrás dessa Taça Rio. Acho que contra a Portuguesa ainda não, mas a partir do jogo do Macaé vai correr atrás, até porque o Vasco só vai jogar na Libertadores no dia 13. Então, é uma situação que eu acho que o Madureira não vai poder perder esses pontos em casa, não. E quanto aos jogos de ontem, Cláudio Burger? Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 2-1, mais um pequeno que não consegue jogar em casa, né? Nova Iguaçu disputou as partidas contra os pequenos no Laranjão, mas contra o Botafogo teve que jogar no Julinho de Coutinho. Mas faltou futebol também, né? Não foi uma grande partida do Nova Iguaçu ontem.
por mais que o Botafogo esteja enfraquecido, tenha dificuldade, é diferente o valor, enfim, é de tudo. Então o Botafogo não fez mais do que a obrigação de ter vencido o Nova Iguaçu sem dificuldade alguma. Então fica complicado, por mais que o Botafogo tenha tido as dificuldades financeiras, também há uma diferença muito grande de Botafogo para o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que chegou a descontar, mas muito mais pelo erro grave do Arnaldo do que por uma pressão que não foi bem vaiado, diga-se de passagem. Mas merecidamente também, Júlio né? Coutinho, a corneta da torcida do Botafogo estava bem afiada. E detalhe, 1000 pagantes, né? Mais um jogo com prejuízo no campeonato. Exatamente. Mas, um detalhe, eu conversando com muitas pessoas no Nova Iguaçu ontem, o Nova Iguaçu apostava muito no primeiro tempo sem erro. Porque eles tinham a intenção de ganhar do Botafogo no físico. Então, qual era o pensamento? Segura o Botafogo no primeiro tempo, vai vir a pressão da torcida, o Botafogo vai ter que se abrir e aí o Nova Iguaçu ia encontrar os espaços para vencer o jogo. Só que aí o Lucas já colocou tudo a perder, né? Ao falhar muito naquele mal primeiro no jogo, gol, Lucas, muito mal no foi jogo. substituído no intervalo, né? Exatamente, já nem voltou. O Robinho, que há muito tempo não fazia a função de lateral esquerdo, o técnico Edson Souza optou por esse jogador ali na lateral esquerda. Aí depois veio e tomou o segundo gol também. Chegou a marcar um gol, mas já era tarde, teve ainda um tempinho para tentar um empate, mas Nova Iguaçu errou demais nessa partida, não conseguiu chegar à igualdade. E o menino promissor Andrezinho? Sumidão, né? Sumido nesse primeiro jogo, não apareceu da maneira que muitos esperavam. Vale ressaltar, não joga muito tempo também, isso aí pesa. É um jogador que também o contrato dele vai só até maio, né? Esse dificilmente fica pra Série D, né? Sim, mas se o Nova Iguaçu conseguisse botar ele em ritmo de jogo pra ele jogar a Série D, um reforço pra temporada, seria ótimo. Mas eu acho que é algo que o Nova Iguaçu vai ter que conversar ainda com o Andrezinho, que até essa negociação pro Carioca foi um pouquinho arrastada, um pouquinho difícil. Mas esperamos que, de fato, o Nova Iguaçu reaja na competição, como falamos, né? É um ano que o Nova Iguaçu esperava muito. Todo mundo acreditava no Nova Iguaçu novamente fazendo a campanha do ano passado no Carioca, indo bem na Copa do Brasil. Que a decepção da eliminação na Copa do Brasil pesou da bastante, forma que foi ainda. forma que foi. Então, chegar na Série D com toda essa carga negativa vai ser complicado. Então, o pessoal espera que o Nova Iguaçu reaja no campeonato para chegar com moral na Série D. E pra gente fechar sobre ontem, perdão, diga, Cláudio Boa. Ainda teve o jogo contra o Vasco, tava perdendo 2-0, empatou com 2-2 e logo depois deixou o marcador. Uma das situações que mais irritam, né? Você Pô, vai buscar um empate depois de fora estar perdendo por de casa, 2-0 e acaba levando mais 2 gols. Mas uma situação que irrita ainda mais é que acabou o Friense, passou ontem, Renan Mafra. Abriu 2-0 pra cima do Boa Vista, gol de Lauro César e Wellington Júnior. Aí o Eduardo Alex resolveu colocar todo mundo que tinha no banco de reservas, todos os atacantes, o Marquinho, o Renan Donizete e o Cláudio Maradona, e eles resolveram uma parada. Empatou em 2 minutos, gol do Felipe Augusto aos 16 e outro do Renan Donizete aos 17. E no último minuto o Cláudio Maradona fez o gol da vitória. Apareceu o Maradona, né? Agora foi Maradona. Agora foi Maradona. Então, de fato, foi complicado a situação da Cabo Friense, mas é uma situação que realmente fica complicado para Cabo Friense. A equipe abre 2-0, muitos reclamam do gramado do estádio Alarme Correia, né? Horroroso. Horroroso, e aí muitos acreditam. O jogo quase não foi lá, inclusive. A Cabo Friense conseguiu o laudo do LPCE aos 45 do segundo tempo, na hora do gol do Cláudio Maradona. Tomou o gol do Maradona, né? Mas, de fato, a equipe da Cabo Friense começa muito mal esse segundo turno, vai enfrentar um Botafogo no domingo, começa num viés de baixa. Tomar uma virada dessa, mesmo sendo contra o vice-campeão da Taça Guanabara, é pra deixar a equipe pra baixo. E tem poucos jogos em casa, né? Então deveria ter feito o dever de casa. Tem menos jogos em casa e é uma situação que vai complicar ainda mais pra Cabo Friense. E esse Boa Vista? Boa Vista desfigurado, não tinha o Júlio César, não tinha o Cadu Fernandes, não tinha o Leandrão, e ainda assim consegue uma vitória dessa forma. Eu conversei com o técnico Eduardo Alex e ele falou muito da força do grupo, que de fato ele confia em todo o grupo, não à toa ele botou o time reserva contra o Internacional. E era quase o time reserva também contra a Cabo Friense. Foram 6 jogadores diferentes que ele botou, ele lembrou muito bem, os laterais, o Elivelton,
Felipe Augusto e o volante o Vitor Faísca, que inclusive passou por um drama familiar. Ele passou por um drama familiar, acabou perdendo o irmão nessa semana. O próprio Cláudio Maradona dedicou o gol a ele. Então, o técnico Eduardo Halax, o técnico Eduardo Halax acabou tendo aí essa situação de botar alguns jogadores reservas, mas eles deram muito conta do recado. O Boa Vista conseguiu chegar a essa virada. São 7h33, momento de mais uma pitadinha histórica. Pitadinha histórica. Diretamente para o ano de 1992, quando o Fluminense venceu o Santos por 4-0 num dia como o de hoje, 23 de fevereiro. 2 gols de Ézio, um de Julinho e um de Renato. O Fluminense do técnico Arthur Bernardes atuou com Jefferson, Carlinhos Itaberá, Júlio Alves, Mazzoli e Edmilson, Renato Pires e Bobô, Marcelo Gomes, Eloy e Ézio. Já o Santos, de Rubens Minelli, foi a campo com Sérgio Guedes, Gilson, Pedro Paulo, Luiz Carlos e Dinho, Bernardo, Carlinhos e Ranielli, Paulinho McLaren, Siltinho e Almir. Fute Rio na geral, dá um tempo e volta já. Continue na sintonia. FuteRio.net. Aonde tiver emoção, FuteRio.net está ao seu lado. FuteRio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Tô ligado na melhor Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Você está ouvindo o futebol ao vivo na Rádio Fute Rio. Oferecimento Furnas, Criativos Design e Engearc Construções. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o FuteRio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Baixa ao futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. FuteRio.net. A casa do futebol carioca. Séries A, B e C do Campeonato Carioca. Ninguém faz igual. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca.
Vitor Costa. Fute Rio na geral, no último bloco, 7 horas 38 minutos. Muito boa noite para você que está chegando agora nessa sexta-feira chuvosa no Rio de Janeiro. Vamos agora abordar esta que é a segunda rodada da Taça Rio. O segundo turno do Campeonato Carioca, acontecendo neste final de semana, abordaríamos o Grupo X, mas o nosso queridíssimo Grupo X não vai acontecer por conta Tem Grupo X ou não tem Grupo X? Não tem Grupo X, né? Lamentavelmente. Tem Grupo X sim, mas aqui ó, rodada adiada, não tem estádio. Dia 4 de março teremos o Grupo X. Antes eu tenho uma notícia bombástica. Opa. E triste para o Cláudio Burger. Cláudio Burger vai chorar agora com a notícia que eu vou passar aqui do Fute Rio na geral. O Municipal de Paquetá foi excluído do campeonato amador da capital 2018. A cara de tristeza de Cláudio por conta Burger. de um WO na partida passada diante do Rio das Pedras. Como a partida era de mata-mata, o Rio das Pedras está classificado e o Municipal de Paquetá está punido pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. De novo, está suspenso em 2015. Foi suspenso em 2015, então 16, 17 ele ficou suspenso. Volta em 18, é suspenso. Cláudio Burger, que é o maior torcedor do Municipal de Paquetá deste país. Gosto muito. E tem sonho e fazer um jogo lá. Isso, ele sonha aí no estádio do Municipal de Paquetá. Legal. Mas o jogo foi em Paquetá ou foi... Não, o jogo não aconteceu, foi WO. Mas seria onde? Não, seria no campo do Rio das Pedras. Então não tem graça. WO em Paquetá ia ser legal. Não, o time pra Paquetá enfrentar o Municipal de Paquetá, mesmo vencendo por WO. Ia ser muito bom. Eu me lembro uma vez que a federação teve que mandar um ofício para as barcas, pro jogo era tal hora e as barcas acabavam. Então, por ofício lá para poder para as barcas esticar um pouquinho mais o horário de volta. Que fazem. Temos notícias também sobre o Campeonato Carioca da Série B1, da Série B2, o nosso Cariocão Bananas de Pijama, e também da Série C. Neste final de semana nós tivemos aí a definição sobre os arbitrais. O arbitral das séries B1 e B2 vai acontecer na terça-feira, dia 27, e o da Série C na quarta, dia 28. Se Deus quiser, já teremos tabelas dos respectivos campeonatos, hein, Cláudio Burger? Chá de sofá, né? Meu, aquele chá de sofá espera. Então, eu espero que aconteça literalmente, né? Então... Sempre tem, foi adiado mais uma semana, sempre amanhã, tem. Não, mas aí o cara sai de Itaperuna, chega aqui e é adiado pro dia seguinte. Vai ficar pra amanhã, vai ser tudo decidido amanhã, tem uns clubes aí que não pagaram não sei o que. Numa boa, cara, isso é uma falta de respeito às pessoas que vêm de Angra, que vêm de Campos, Itaperuna, Macaé, no caso independente de Macaé, independente de Serra Macaense, enfim, é uma falta de respeito se isso acontecer. Enfim, vambora, acreditar. E na sede vai ter uma reestreia, né? Prof. Opa! Cabo Frio, então já estão. E o Brasileirinho teve a sua profissionalização de volta. Então tem chance de disputar o campeonato. E Libertadores. Rumo ao Mundial de 2022. Então tá bom. Não, cara, calma, em 10 anos. Portanto, se foi ano passado, 2022. Até 2000, não, foi ano passado que prometeu, então já começou a contar do ano passado. Então, 27. Tem um ano a menos aí, perdeu um cartucho. Então tá certo. Agora o caminho é mais curto e tem que buscar essa vaga aí no Mundial. Vamos falar de Cariocão. Taça Rio, amanhã 4h30 da tarde tem Macaé e Bangu, Renan Mafra. Macaé que não estreou, né? O Macaé vai ter a primeira rodada só na semana que vem contra o Vasco, por conta do jogo do Vasco na Libertadores contra o Jorge Wilstermann. E aliás, até um abraço para toda a família Wilstermann, que sempre ouve aqui o Fute Rio na geral. E até para explicar para os nossos ouvintes, por isso que não tivemos seleção nessa primeira rodada. Ah, é? Sim, então tá. Senão, porque ainda tem esse jogo de quinta-feira, vai sair na sexta. Da tudo semana bem. que vem. Exatamente, tudo bem. A seleção da segunda rodada sai na segunda, sai antes da primeira. Mas por causa desse jogo, teremos aí esse adiamento na seleção da primeira rodada. Tá certo. E esse Macaé e Bangu? Bangu vem de uma derrota acachapante em casa para o Fluminense. Verdade, mas o técnico Josué Teixeira pregou muito respeito à equipe do Bangu, que ele lembrou bem. O Bangu teve uma grande oportunidade de fazer 1x0 no Fluminense com o Almir, desperdiçou, e depois a equipe do Bangu, com a expulsão do Michel, acabou no segundo tempo perdendo por 4x0. É algo triste, porque o Bangu vinha de uma certa moral pela semifinal que fez contra o Boa Vista. Toma de 4x0 para o Fluminense, começa tudo de novo.
E o Macaé quer quebrar essa sequência de 3 derrotas seguidas, né? E o técnico Josué Teixeira falou muito bem. O pensamento hoje da equipe é se afastar das últimas posições para evitar uma seletiva ano que vem. Não dá nesse momento para pensar lá em cima. Pensar, vamos chegar. Muitos jogadores falaram essa situação, Vitor. Queremos fazer história, queremos pela primeira vez colocar o Macaé numa semifinal. Eu acho que o discurso, concordo mais com o discurso do técnico Josué Teixeira. Até pelo elenco enxuto, né? Exatamente. Agora um pouco reforçado o Edinho, que fez 5 gols em 5 jogos no Campeonato Capixaba. Chegou ao Macaé, mas o Jackson tem 5 gols em 5 jogos no Bom Sucesso também. E eu não contrataria o Jackson. Então, futebol não é uma receita de bolo também, né? Vamos ver o que o Edinho pode ajudar a equipe, né? Também tem o Júlio César, volante, é um jogador bom jogador que chega também para reforçar essa equipe do Macaé. Então, é uma situação, perdeu alguns jogadores, o William, que pouco atuou, acabou rescindendo seu contrato, mas eu acredito que o Macaé vai tentar aí alguns pontos, principalmente fazer o que fez na Taça Guanabara, tentar somar um número de pontos logo cedo para tentar evitar essa questão da seletiva do ano que vem. Cláudio Burger, amanhã também tem Fla-Flu em Cuiabá, na Arena Pantanal, hein? Que fase. Precisa comentar? Tem que comentar, né? É lamentável. De novo, vamos voltar lá na abertura do programa. Campeonato, a gente tem jogo em Cariacica, pra menos de 15 mil pessoas. Vários jogos com públicos ridículos. E agora a gente vai ter um Fla-Flu, que é... Flamengo reserva. Assim, eu tava vendo a declaração do Abel, ele foi muito feliz, cara. A palavra-chave que ele falou é ridículo botar um jogo lá. Então, assim, não tem nem muito o que falar. Um jogo que é em outros tempos, Fla-Flu, você jogar lá pra Maracanã, não tem como. Fala Fla-Flu, você pensa no Maracanã, não tem jeito. 140, hoje vai dar 10 mil, 15 mil, aí põe um ingresso para 200, 300 reais. Não vai ninguém, cara. É esvaziado, um campeonato ridículo, não tá assim, já basta o grupo X todo adiado, enfim, agora para fechar nós temos Fla-Flu em Cuiabá. É brincadeira isso, é a falta de respeito total com o torcedor. Não tem outra palavra para falar, é falta de respeito mesmo de tudo com o torcedor do Rio de Janeiro. Com todo respeito a Cuiabá, não tem nada contra o Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá primeiro não tinha nem que ter tido estádio pra Copa. Não, e teve. Esse estádio tinha que ter sido em Belém. Sim, mas teve. Já passou, mas só 4 anos depois. Tem um problema, talvez de todos os estádios da Copa. Como em Manaus não deveria ter. Sim. O que sofreu mais críticas foi justamente o mais deteriorado, porque não tem um governo rico para manutenção. Exatamente. E não tem um clube que leve torcida ao estádio frequentemente. Exatamente. Por isso que eu disse, você tem uma cidade como Belém, uma cidade apaixonada por futebol, com um estádio caindo aos pedaços como São Manuel. É difícil, né, entender esses critérios políticos. Mas o jogo vai ser em Cuiabá e a gente vai acompanhar em tempo real pelo Placar Fute Rio. Lembrando que a transmissão amanhã às 4h30 da tarde é entre Bangu e Macaé, no Moacizão, com o Gabriel Andresso, com o Renan Mafra e com o Léo Pinheiro. Domingo, 3h30 da tarde, Boa Vista e Nova Iguaçu, Renan Mafra. Boa Vista será com a volta dos titulares? Com certeza. Eu acho que o técnico Eduardo Alex deu uma segurada em alguns jogadores justamente por causa do desgaste. Júlio César, um jogador experiente, Thiaguinho também. Tem aí o próprio Leandrão, que jogou acho que até meio no sacrifício, afinal. Mas eu acho que esses jogadores retornam à equipe. Só que lá atrás, eu conversando com o técnico Adson Souza, ele lembrou muito bem. Tirando a Portuguesa no passado, né, que ele acabou sendo eliminado na Copa Rio, ele costuma dar uma sorte contra o Boa Vista. Nova Iguaçu, ele ganhou todos os jogos no estadual. Ano passado foi prejudicado pela arbitragem no jogo no Se Resende, você lembra? Sim, e empatou o jogo, mas venceria. Venceria o jogo, então é uma situação que ele dá uma grande sorte contra o Boa Vista. E teve um time que bem mais modesto que a equipe do Nova Iguaçu, que venceu o Boa Vista lá, né, que foi o Macaé. Só que eu vejo que o Macaé venceu de uma maneira... O estilo de jogo no 10-0-0. Exatamente. Torcendo pro gol contra, mas o gol foi do Luiz Felipe, de cabeça. E o Edson Souza não tem muito esse costume de recuar muita equipe, apesar que ele fez isso contra o Bangu, né? Jogou muito recuado aquela partida. Mas o Nova Iguaçu precisa pontuar. É uma situação... Eu acho que ele vai soltar mais o time.
Mas tendo... E aquela situação também era um outro momento. Tava muito calor em Saquarema. O Boa Vista teve uma sequência de jogos com muitas partidas uma em cima da outra. O Eduardo Alex lembrou isso pra mim hoje. O Boa Vista jogou 9 jogos em um período de um mês. Então, fazendo viagens, tendo, tudo bem, opção do clube, mas fazendo jogo contra o Internacional fora do Rio de Janeiro e tudo mais. Então, é uma situação que o Boa Vista estava mais desgastado, sim. E, novamente, só vai ter um período aí de 2 dias de descanso para enfrentar. Tudo bem que o Nova Iguaçu também tem esse período, mas só vai ter 2 dias de descanso. Então, de fato, é uma situação que o Boa Vista, eu acho que chega como favorito para esse jogo, mas não vai encontrar facilidade, não. Também no domingo, mas às 5 da tarde, com transmissão na Rádio Fute Rio, jogo no estádio Júlio de Coutinho, tem Portuguesa e Vasco, Cláudio Burger. A gente não sabe se o Vasco vai ser com Zé Ricardo, vai ser sem Zé Ricardo, tem uma proposta aí dos Emirados Árabes, tem a Portuguesa que não pode jogar em casa. O que você pode trazer desse jogo pra gente? É um jogo atípico, né? Porque Portuguesa, o poste lá, o refletor caiu no chão, no gramado. Tem o Vasco, que vem de uma ressaca, de um susto, de uma pressão que não sabe o que aconteceu naquele jogo. E vem o Vasco, deve vir um Vasco totalmente quebrado. Então é um jogo totalmente em aberto, deve vir um time totalmente quebrado, um time reserva, e a Portuguesa querendo pelo menos os 3 pontos, para pelo menos ainda sonhar com alguma coisa, com uma semifinal da Taça Rio. Então é o jogo para a Portuguesa pelo menos sonhar com 3 pontos em cima de um grande. Botafogo e Cabo Friense fecham rodadas 19h30 no estádio Newton Santos Renan Mafra. Esperar dessa Cabo Friense depois desse baque, essa derrota pesada em casa? Olha, acho que a Cabo Friense vai vir como franca atiradora, assim como foi contra o Vasco, conseguiu surpreender. Só que o Botafogo, acho que nas mãos do Valentim, pelo menos nesse campeonato carioca, acho que vai dar uma emplacada. Mas não sei se no campeonato brasileiro o Botafogo vai vir tão forte, mas eu acho que ele vai dar um jeito nesse time do Botafogo no campeonato carioca, vai botar o Botafogo na fase final, e por isso vai ser um jogo muito complicado para Cabo Friense. Acho que vai ter que jogar no 10-0-0, como viemos falando do Macaé, e tentar achar uma bola. Contra o Vasco achou 2 vezes, né? Uma até uma falha do Gabriel Félix, né, que tomou a bola em cima do Vitor Silva, depois uma grande jogada do Levi, que fez o gol que deu a vitória a Cabo Friense. Eu acho que a postura vai ter que ser basicamente a que a equipe teve contra o Vasco no primeiro turno. E aí, Boa? A Cabo Friense vem, como ele falou, vem de franca atiradora, mas vem sonhando com uma vitória, outra vitória em cima de um grande, mas o Botafogo realmente é favorito, e a Cabo Friense também vem pressionada, já olhando já para trás e olhando para a seletiva, né? Não querendo entrar nesse grupo da morte. Não querendo voltar, eu diria. Exatamente. Né? Sabe, o susto já foi grande. Sabe o que vai acontecer agora às 19h51, Cláudio Burger? Não sei. É hora do bolão. E o Madureira e Volta Redonda? Segunda-feira tem Madureira e Volta Redonda. Agora eu quero ver o Vitor fazer as contas do Andrés. Não vou fazer contas, amigo. Apenas vou abrir espaço para palpites. Mas eu confesso que eu esqueci do Madureira e Volta Redonda, Cláudio Burger. Eu vou narrar esse jogo. É mesmo? Mas o jogo tá isolado na segunda-feira, aleatoriamente às 4 horas da tarde, né? 4 da tarde na segunda-feira. Desculpe-me, mas eu esqueci desse jogo. Tem tudo pra ser um jogo de desesperados. E tem tudo pra ser um jogo típico de 0-0. Então... Tá prometendo esse Madureira e Volta Redonda, Redamar? Tá. De desespero. Tá. Não, jogo de desesperados tem 2 situações. Ou o jogo tem tudo pra descer. Ou é 5-5 ou é 0-0. Isso, ou é 5-5 ou é 0-0. Ou aquele jogo aberto, as 2 equipes buscando o ataque, até, como o pessoal gosta de brincar, uma briga de bêbado, né? Todo mundo chuta de qualquer lugar, corre pra qualquer canto e acaba saindo muitos gols. Ou aquele 0-0 chato, que dá sono. Esperamos que, principalmente para você que vai narrar com o Gabriel Farias, com o Breno Monsef, tomara que o jogo seja de uma qualidade técnica alta. Tomara. Estamos todos confiando nos senhores e nos 22 jogadores que estarão em campo. Fora os que vão entrar. Exatamente. A gente sabe que o Marcelo Salles tem o hábito de formar um time mais defensivo, né? Sim. E ao mesmo tempo você tem um Madureira desesperado. Eu acho que o Madureira vai tomar a iniciativa do jogo. Que até contra o Flamengo, apesar da péssima atuação,
usou um quarteto mais ofensivo, né? Com Souza. Mas eu acho o esquema tático do Madureira muito ultrapassado, aquele quadrado no meio campo. Sim. 2 volantes à frente da zaga e depois 2 meias. Você não tem contra-ataque, você não tem velocidade pelos flancos. Eu acho que difícil. Foi o que faltou pro Madureira contra o Flamengo. Eu achei que o Madureira foi pra apostar na bola, num contra-ataque, num bom contra-ataque. Aí vai puxar contra-ataque com o Souza e com o Luciano. Exatamente. Então não dá. Eu acho que também as peças. Aí. Com o Catatal aberto. E o Catatal é reserva do Souza. Isso, que jogou de. Eu chamei a atenção pra isso na transmissão. Jogou de centroavante na posição do Souza pelo Barra da Tijuca. Eu acho que as peças que acabam não encaixando. E aí, com todo respeito, eu dei uma cornetada, volta a cornetar. E você pensar, então vou dar mais velocidade. Vou botar o Douglas Lima. Falta qualidade técnica. Muita, né? Corre muito, mas na hora de pensar. Agora sim, hein? Às 7h53 chegou a hora do bolão do Fute Rio na geral. Momentos de tensão, eu não faria as contas do Gabriel Andreso. Eu sou de humanas, ele também é, mas ele tem uma qualidade maior em exatas. E tem, sabe o quê? O quê? O dom de fazer contas do seu Gabriel da Quitanda. Isso. Então, naquele vai 1. Volta 5. Exatamente. Sobe 3. É só ele que ganha. 9. Então vou somente pontos. coletar os palpites e aí na segunda-feira o Gabriel Andreso estará de volta a esse microfone e vai fazer as contas da classificação. Vamos começar com Macaé e Bangu, lembrando que na segunda-feira a gente transmite Madureira e Volta Redonda e logo depois do jogo tem o Fute Rio na geral. Ou seja, teremos uma dobradinha Rádio Fute Rio no ar aí por 6 horas seguidas. Vamos então ao bolão, começando com Macaé e Bangu, Renan Mafra. 1-1. Cláudio Burger. 1-1. Fla-Flu, Renan Mafra. Fla-Flu, rapaz. Flamengo com reserva, é sempre bom lembrar. 1-1. Cláudio Burger. 0-0. Boa Vista e Nova Iguaçu, Renan Mafra. 2-0 Boa Vista. 2-1 Boa Vista. Português e Vasco. 2-0 Português. Eita. 0-1. Botafogo e Cabo Friense. 3-1 Botafogo. 2-1 Botafogo. E pra fechar, dessa vez eu não esqueci, Madureira e Volta Redonda. 5-5. Não, brincadeira. 1-1. 0-0. Tá certo. Esses então os palpites aqui do nosso Fute Rio na geral, do bolão. Resultado na segunda-feira, com o Gabriel Andreso fazendo as contas da classificação. Grupo X. Grupo X não tem. Não é verdade. Ah, não. Infelizmente. Hoje não. Infelizmente não tem Grupo X, essa rodada foi adiada, lamentavelmente. Agora sim, então a gente vai para encerramento do nosso Fute Rio na geral, aguardando já a Copa Cidade Maravilhosa de Futsal na TV Fute Rio. Antes, de imediato, a gente vai com o destaque final da galera aqui da mesa, começando com Cláudio Burger. É lamentar o campeonato carioca. Tanto o carioca da principal como o do Grupo X. Muito triste. Renan Mafra, destaque final do Fute Rio na geral. Tem essa lamentação, mas meu destaque final vai para essa segunda rodada de Taça Rio. Tomara que tenhamos grandes jogos e que apague um pouquinho essa mancha aí desse adiamento da última rodada do Grupo X. Renan Mafra, um abraço. Abraço. Abraço, Cláudio Burger, até a próxima. Até a próxima e volte sempre. Estarei sempre por aqui. Segunda-feira estou de volta aqui na Rádio Fute Rio com Madureira e Volta Redonda, mas a Rádio Fute Rio volta amanhã, 4 da tarde, preleção Fute Rio, 4h30, Macaé e Bangu, direto do estádio Cláudio Moacir de Azevedo. Ô Moacirzão, 7h57 a todos, um grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. FuteRio.net, paixão por futebol. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.